E aí, pessoal, está começando mais um episódio do Entre Pautas, o seu podcast sobre o mundo do entretenimento. Quem apresentar este podcast sou eu, Alexandre Labella. E antes de começarmos o assunto, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e deixar o like no vídeo. Para quem nos ouve no Spotify, não esqueça de seguir a gente e nos avaliar na plataforma. Outra coisa antes de iniciarmos o nosso programa, sim, não foi postado o episódio especial de Dia dos Namorados na semana passada, mas quero dizer que ele ainda será lançado. Ainda não tem uma data prevista, né? Mas o áudio já foi gravado e eu já tô editando ele. Ele ainda não foi ao ar por causa de falta de profissionalismo desse que vos fala e também por motivos de final de semestre da faculdade. Agora, vamos para o assunto do podcast, que nesta edição vai ser sobre o cinema brasileiro. Para falar comigo, o maior fã de Cidade de Deus que eu conheço, Dudu. Caralho, que cagaço esse pra falar comigo, não tava esperando. Cara, e aí, olá, ouvintes de todos os lugares desse planeta Terra. Estamos aí para falar sobre a sétima arte em território nacional. E é isso, né? Pô, a galinha mais famosa do cinema. Quem está aqui também é ele, o maior fã de Glauber Rocha e José Mojica Marins, Doutor Macari. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Fazer uma saudação especial aqui ao integrante do Entre Pautas que não está presente. E dizer que na próxima vez que a gente falar de cinema brasileiro, eu quero contar com a presença dele aqui, né, senhor Cufo? Ele já se desconvocou desde quando surgiu a ideia desse daqui, né? Mas que barbaridade. Meu Brasil brasileiro. Como eu falei no início, neste episódio vamos falar sobre o cinema brasileiro. E esse tema do episódio, enfim, né, quando começou-se o planejamento entrepausístico de 2025, a gente viu que no dia 19 de junho tem a comemoração do Dia do Cinema Brasileiro. Dia 19 de junho é daqui 3 dias, nós estamos gravando isso aqui no dia 16 de junho. E a gente decidiu, né, fazer um episódio especial em homenagem ao cinema brasileiro. Enfim, um dos episódios com mais repercussão é o de Ainda Estou Aqui, né, que enfim, eu acho que talvez reacendeu para muitas pessoas de que o cinema brasileiro é um cinema de qualidade, um cinema de respeito. E bom, nesse episódio a gente vai falar aí de filmes marcantes, filmes que a gente gosta do cinema nacional, falar aí um pouquinho sobre os caminhos, né, que o cinema nacional já percorreu e também destacar o quanto ele é importante para a nossa cultura e o quanto ele diz, né, sobre a gente, sobre o Brasil. Bom, queria começar pelo professor, né, da bancada, senhor Doutor Macari, porque aqui não é Alexandre Macari, aqui é Doutor Macari. Doutor, como eu tinha até falado hoje à tarde, né, quando te encontrei, que eu precisava de ti nesse daqui porque tu é a fonte oficial desse episódio. Queria que tu me dissesse, contasse um pouco da história do cinema brasileiro. Bom, primeiro só para constar, né, eu não nasci um conhecedor de cinema brasileiro. Eu demorei para começar a assistir filmes brasileiros, da forma como deve ser assistido, né, com seriedade e compromisso. Então, assim, eu, como a maioria das pessoas, eu me formei vendo filmes hollywoodianos, né? Então, a minha formação inicial é em Hollywood. E o cinema brasileiro ele foi entrando na minha vida da mesma forma em que eu senti a necessidade de evoluir o processo de conhecimento cinematográfico, que vai muito além de Hollywood, né? As pessoas hoje acham que só existe cinema hollywoodiano e isso é o que importa.
né? Ou o cinema de streaming, que é uma outra categoria que está sendo criada, né? O cinema feito para streaming, Uma né? categoria maravilhosa, diga-se de passagem. Maravilhosa, né? Que dá filmes de qualidade. Né? O pessoal fala, bah, assisti 3 filmes ontem, né? E aí, quais? Ah, esse aqui que tem na Netflix, esse que tem no Prime, esse que tem não sei aonde. E eu, cara, nunca ouvi falar em nenhum, né? Então, é algo assim que é preocupante, assim. Sendo que no mundo há tantos filmes de qualidade, filmes bons, filmes a serem descobertos, né? Que eu fico espantado quando as pessoas se acomodam, né, e consomem aquilo que jogam na cara Eu não, delas, né? eu fico apavorado de tipo assim. Cara, eu pelo menos, quando eu abro a Netflix e aparece o selo ali, os originais, cara, assim, ó. Faz muito tempo que eu não leio nem a sinopse. O último, na verdade, o último que eu vi foi o The Electric State, porque, enfim, era o filme mais caro da história. Daí eu quis ver, né? Mas é difícil Eu mesmo. acho assim que se a gente tiver um tempo para assistir, filmes que são muito assistidos, nosso dever é assistir também para ter a crítica, né, em relação a isso, né? Não dá também só para dizer não vi, não gostei, ou sei lá. Mas, voltando, né, à tua colocação sobre o cinema brasileiro, né? Eu estudei muito, assim, e foi muito difícil estudar cinema brasileiro, porque na época que eu comecei não tinha essa facilidade que nós temos hoje de encontrar a maioria dos filmes no YouTube, ou no Globoplay, ou em outros lugares, né? Então, o que eu tinha muito era VHS, né? Não tinha nem o Canal Brasil, para vocês terem uma ideia, né? Então, Caralho. que só passa filme brasileiro. Sim. Então, eu tinha VHS, que eu podia assistir os clássicos, né? E aí eu comecei de uma forma bastante aleatória, assim. Eu fui, eu fui tomando contato com os grandes cineastas iniciais. Primeiro eu tentei assistir aos filmes brasileiros que tinham repercussão internacional, ou seja, os filmes que já tinham sido indicados ao Oscar, naquela época, né? Que é O Pagador de Promessas, filme da década de 60, um filme excelente, inclusive, diga-se de passagem. E depois ali o Quatrilho, Que Ex-Companheiro, e nessa época mais ou menos foi quando eu comecei a estudar, né, o cinema brasileiro. Então eu já peguei meio essa onda aí Isso é desses antes filmes, de Cidade de Deus, então. antes da de Deus, fim dos anos 90, né, 98, 99, né, que eu comecei a estudar assim de uma forma mais organizada, né. E aí, a partir daí, eu fui explorando toda a diversidade e a capacidade que o cinema brasileiro tem de produzir obras tão diferentes entre si num país dessas dimensões culturais impactantes, assim, né? A gente pensa assim que todo filme brasileiro é igual, né? E na verdade é o contrário, né? Nenhum filme brasileiro é igual ao outro. O que pode ser recorrente muitas vezes é de a gente assistir filmes brasileiros que tenham mais um enfoque ou no erotismo, ou na comédia, ou na violência, né? Mas isso é comum de qualquer cinema mundial, né? A gente pode ver isso no cinema francês, por exemplo. Então, eu fui explorando os gêneros, né, dentro da história do cinema brasileiro. E aí, assim, fazendo um panorama bem rapidinho, assim, só para situar, né? O Brasil, ele começa, né, a ter... o cinema vem para o Brasil no fim do século XIX, né, 1895, ou seja, logo que inventa o cinematógrafo, já temos experiências aqui de produção, né, naquela época, né? Então, isso não faz disso um cinema brasileiro, mas faz registros feitos no Brasil a partir, né, do cinematógrafo. Então, a primeira fase desse cinema brasileiro, que é o cinema silencioso, é, 99% de que se produziu se perdeu, né? Foi muito, muito material que foi perdido, né? Ou por queimar, né? Porque as bobinas, o nitrato era feito de um material muito inflamável, né? Então se perdia muito. Foi por falta de cuidado mesmo, não foi, por É, exemplo, por alguma forma de, sei lá, de censura em incêndios. algum dos governos, enfim. Não teve censura nessa época, até porque assim, né? Censura sempre existiu no Brasil, né? Sim. Mas não nesse sentido de perseguir a produção e destruí-la, né? Não nesse sentido, nesse primeiro momento. É porque nessa época ali, até os anos
até os anos 90, a gente pode dizer, que não havia tanto compromisso com essa memória audiovisual, né? Não tinha essa investimento em cinematecas, por exemplo, né? Isso é algo muito recente. Então, isso não só no Brasil, né? Isso no mundo, de uma forma geral. Então, muito se perdeu desses cinemas, né? Hoje, Inclusive, tu comentou disso daí, né? Que muita coisa era perdida e as pessoas não guardavam. isso. É verdade, se tu vai ver, por exemplo, histórias do Oscar antes de 1940, registros daquilo lá, registros de cerimônias daquela época, nem consegue achar, não tem, né? Enfim. É, não, e muito se perdeu em incêndios, né? Que é algo muito comum, assim, incêndios, né, dentro de empresas, né? Então, se não tem uma cópia na casa de alguém que guardou lá muito bem guardado, né? Esqueceu que existia, não, às vezes nem registrou ali na caixinha, isso aí. Então, assim, esse primeiro cinema aí, né, até a década de 30, é um cinema muito precário no sentido da sua, não, não na sua qualidade, né? Porque é muito pouco material para a gente avaliar a qualidade, né? Mas é muito precário no sentido do que sobrou, né? São reminiscências quase que ficaram para nós e vestígios dessa época, né? E dentro desses vestígios há muito de estudo sendo feito, né? Quando tem essas brechas arqueológicas, vamos dizer assim, isso é um terreno fértil assim para pesquisadores, né? Então eu vi que tem muitos estudos que se concentram no cinema brasileiro nessa época, porque justamente, né, há muito que ser descoberto ainda. E, bom, mas nessa época do cinema silencioso, nós podemos dividir assim em ciclos regionais, né? Temos que lembrar que o Brasil é um país de dimensões gigantescas, que os meios, as formas de comunicação eram muito precárias nessa época também, até os anos 70 era muito precário o transporte, inclusive, né, por rodovias. Então, havia muita dificuldade de distanciamento entre as regiões. Então, se produziu ciclos regionais que produziram filmes. Então, tu tem o ciclo Cataguases, que é bem famoso, com Humberto Mauro. No Brasil, tu tem o ciclo no Rio Grande do Sul, tu tem o ciclo de Pelotas, que era uma região muito abastada naquela época e que muito se produziu de cinema lá também. Tanto que o primeiro filme brasileiro que nós temos uma sequência completa é Os Óculos do Vovô. Esse filme tem disponível no YouTube para quem quiser assistir. É o primeiro filme brasileiro que tu tem uma sequência completa, né? Dentro do cinema narrativo. Então, De que isso é ano que é? anos, 1912 ou 13, se eu não me engano, né? Então é muito assim, é quase na época dos Griffiths, para você ter uma ideia, né? Então, assim, ó, o cinema silencioso, vou passar rapidinho aqui porque, né, ele é muito para ser descoberto, assim, muito coisa de pesquisador mesmo, né? Mas nós temos um primeiro filme que eu quero já deixar aqui como indicação, que é um filme de 1930 ou 31, chamado Limite, de Mário Peixoto. Esse filme, ele foi é, redescoberto quando o senhor Martin Scorsese, num projeto que ele tem de recuperação de filmes clássicos de outras regiões do mundo, ele financiou justamente o processo de remasterização, de redigitalização, de melhoria da cópia, né? E o filme ficou em perfeito estado para ser assistido, né? Então, O Limite, que saiu inclusive pela Criterion Collection, não saiu no Brasil em DVD, para você ter uma ideia, né? Saiu nos Estados Unidos e não saiu aqui. É talvez o primeiro filme assim que a gente coloca como referência, como um marco, né? E é um filme silencioso. Lembra muito assim passagens do Aurora, que é um filme do Murnau, lá da década de 20. E, bom, depois nós temos fases, né? Então eu vou falar das fases. A chanchada, né, que vai de 1930 até 1960, mais ou menos. É pornô Não, chanchada, falavam, né? Chanchada. chanchada. Não é. Chanchada. É o pornô chanchada vem Só na a ditadura, eu chanchada. acho, né? Isso, isso. A chanchada, ele é basicamente assim, ó, musicais que trazem características de carnaval, né? Muitas músicas de carnaval, marchinhas e tal, situações do cotidiano das grandes cidades, no caso Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente.
E também paródias de filmes hollywoodianos. Então lá, tu tem lá lançado, né, o Sansão e Dalila. No Brasil se faz uma chanchada no ano seguinte chamado Nem Sansão Nem Dalila, né, com Grande Otelo e Oscarito. Então assim, ó, é um gênero que é aquela comédia gostosa de se ver, né, mas que hoje, para quem assiste, sem ter visto as obras que ela parodeia, né, fica muito datado, assim, né? Então, as chanchadas, elas têm esse apelo muito das marchinhas de carnaval, das vedetes, né, dessas situações cômicas, e em algumas delas tu tem também críticas aos governos, né? No caso, tem umas chanchadas ali da década de 50 que fazem críticas ao governo do Vargas, ao segundo governo do Vargas, né? Então, né, tu tem uma série de produções e nessa fase também se construiu uma ideia de estúdios no Brasil, né? Tanto que tu tinha lá o estúdio Vera Cruz, em São Paulo, né, que produzia chanchadas não musicais, mas chanchadas com um forte teor romântico e abordagens de temas sociais, algumas vezes de uma forma romantizada, né, como O Cangaceiro, por exemplo, que é um filme também importante, e os estúdios Atlântida, no Rio de Janeiro, que essa sim era especialista em fazer comédia, né? Então, essa fase ela durou bastante no cinema brasileiro. E é uma fase que o Brasil concorria muito com o que vinha de produtos hollywoodianos, né? Que eram lançados aqui. Então, para concorrer com Hollywood, tu tinha que ter esse tipo de produção para fazer frente nas salas de cinema. Ficando estabelecido que todos os dias do ano serão feriados, com exceção do dia do trabalho. O único dia que se deve trabalhar. Ponto e vírgula. Só que na década de 50, no fim da década de 50 e na década de 60, tem uma mudança na forma de fazer filme, motivada principalmente pelo neorrealismo italiano e pela novela vague francesa. E isso influenciou diretamente os cineastas brasileiros que fizeram, aí sim, um movimento que é um movimento incrível, assim, paradigmático, que é o cinema novo, que fez com que lançasse-se aquela ideia, né, de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né, que é uma coisa de duvidosa percepção, né, porque se tinha muitas ideias, né, e é muito difícil tu fazer um filme só com ideias sem um roteiro muito bom, né. E se a gente for reparar os filmes do cinema novo brasileiro, eles são filmes densos, complexos, alguns de difícil assimilação do público, tanto que, enquanto a chanchada levava público ao cinema, o cinema novo ele era um sucesso de crítica muitas vezes, mas de público, né, poucas pessoas entendiam. E eu tava lendo naquele livro do Luiz Carlos Mertens, que ele fala muito disso daí, no capítulo que ele fala do Glauber, enfim, ele diz que nessa época realmente acontecia das pessoas irem aos cinemas e que não era sucesso de crítica e nem de público, que as pessoas não conseguiam entender, né? E muitos desses filmes eram difíceis de entender também porque eles tentavam não ser tão frontais a algumas críticas, enfim, na época da ditadura. E um detalhe que é muito engraçado, né? Foi a novela vague, a nova Hollywood, cinema novo no Brasil, é tudo novo por tudo que é lugar, né? Nós temos uma expansão de cinemas novos ali a partir da novela vague francesa, que é fenomenal, assim, o cinema novo japonês, o cinema novo tcheco, é uma coisa maravilhosa. Seria dar o maior poder aos realizadores, né, ao diretor, enfim. Isso. E uma quebra do tipo narrativo que se tinha no cinema naquela época, né? Porque se tu na chanchada tu tem uma narrativa linear, no cinema novo, a linearidade pode esquecer, né? Ela não é o fator determinante para a obra. Pode ser linear? Pode, mas né, geralmente não é. A montagem tem um poder muito mais na forma de contar essa história. Tanto que um dos filmes que eu gosto muito, que está situado dentro desse período do cinema novo, é Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, que para mim, eu já falei isso, eu acho que em outro programa aqui, para mim é a melhor adaptação de obra literária para o cinema, no mundo, né?
Claro que estou fazendo aqui um juízo dos livros que eu li e dos filmes que eu vi, né? Mas para mim é essa, né? Então, enquanto não aparecer um outro filme para superar, vai ter esse lugar aí guardado, né? E outros filmes dessa época também aí do cinema novo, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? É algo que não precisa falar muito, né? Porque primeiro que é muito difícil falar sobre esse filme. Segundo que é uma história de faroeste no sertão nordestino, com uma perspectiva de luta social, de luta messiânica, de uma pegada meio de Euclides da Cunha. É uma mistura assim de tantas coisas que, olha, tu tem que ver mais de uma vez esse filme para poder absorver talvez 20% do potencial que ele tem de referenciar coisas. Então, é um filme maravilhoso, assim, né, de se pensar, e feito no Brasil, né, com reconhecimento internacional também. É, então, a gente, quando fala Deus chama na Terra do Sol, a gente, né, eu sei que tem gente que não gosta do estilo do Glauber, que é muito prolixo, né, complexo, eu sei disso, né, e entendo, né? E eu acho que o cinema ele também ele não pode se distanciar muito do povo, né? O cinema ele tem caráter popular também, mas aqui a gente está falando no cinema elevado a um outro status, né? Esse é um dos filmes, isso aí eu descobri também lendo o livro que eu tô lendo, é que ele é um dos filmes favoritos, e na opinião do Martin Scorsese, é um dos melhores filmes que existem, É, se, o- que é Deus e o Diabo na Terra do Sol. se o Martin Scorsese falou, eu posso parar de falar, né? Então, Sou condenado, mas tenho coragem. Entrego minha força ao meu santo para libertar o meu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Copacabana Filmes apresenta a produção de Luiz Augusto Mendes, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Um filme de Glauber Rocha. para não ficar muito em monólogo aqui, né? É claro que nessa época tinha também produções voltadas para o grande público, né? Tínhamos filmes, por exemplo, do Mazzaropi, na década de 60, né? Eram lançados. Tu tinha ali os filmes, né, do Zé do Caixão, né? Os filmes de terror, né? Que, aliás, é o primeiro grande cineasta de terror autoral da história, né? É o José Mujica Marins, né? Para fazer o tipo de filme que ele faz, né? Digamos, centrado num personagem característico do terror, é ele, né? Então, assim, a originalidade desses caras nessa época para produzir filme, né? Era algo espantoso, assim. E também é importante a gente colocar que junto do cinema novo, então, ele não estava sozinho, né? Quando a gente lê os livros, né, parece assim, então, aí veio o cinema novo e o resto deixou de existir. Não, estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo agora, quase, né? E isso fez com que alguns cineastas, como o Glauber, né, o Rui Guerra, por exemplo, eles tivessem que enfrentar também as questões políticas desse período, né? Que é um período já aí sim, com a ditadura já se fortalecendo ali no fim da década de 60. E o Glauber teve que, ao fazer o Terra em Transe, que é um grande filme também, que eu indico muito para os jornalistas, futuros jornalistas, esse filme, porque ele é um marco assim também para pensar um pouco isso. Ele teve que sair do Brasil, né, para produzir filmes na África, na Itália, em outros lugares. Então, o autoexílio foi uma saída, né? E nesse período que esses cineastas tiveram que sair, outros cineastas vieram, né? O cinema marginal de São Paulo, a Boca do Lixo, como eles chamam, né? O principal nome é o Rogério Sganzerla, que fez O Bandido da Luz Vermelha, que também é um filmaço, que vale muito a pena ser visto. Ei, mas é que aí que tá, tu falou que tinha essa questão do autoexílio. Por exemplo, eles iam produzir filmes em outros lugares, mas eles eram lançados depois aqui no Brasil? Não, depende do filme. O filme vinha, passava pela censura ou não, né? E geralmente esses filmes não passavam.
no Brasil, né? Tu tava falando desses filmes do Glauber. Eu vi que o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro foi quando ele ganhou um prêmio em Cannes, né? O prêmio do júri, né? Ele ganhou o prêmio de Foi um do direção. primeiro que ele teve o reconhecimento, Ele assim. ganhou o prêmio de direção para esse que o Kleber Mendonça ganhou esse ano, né? O Glauber ganhou lá em 69, né? Justamente pelo Dragão da Maldade, que é um filmaço também que vale a pena a gente Pois é, assistir isso, aí. isso era um negócio que eu tava curioso de chegar nessa parte, porque a gente se prende tanto a só música, parece, quando a gente Ah, fala sobre censura na arte durante a ditadura, que eu acho que, assim, até o cinema, pega as outras artes, né? Cinema, arte plástica, de pintura, esculturas, e a própria literatura, eu acho que ela passa um pouco meio batido nessa hora onde a gente vai citar a ditadura e a censura como agentes, né? Quer dizer, a censura como um agente da ditadura, assim, no meio cultural, digamos assim. Até tava curioso para saber se, tipo, o quanto de censura rolava nos filmes, assim. porque o AI-5, né, que de 68, né, ele marca esse acirramento, né? Não que não existisse censura antes, né? Tinha censura, né? Inclusive, censura tinha lá no Estado Sim, Novo também, né? Antes, enfim, como eu falei, né? Sempre teve censura no Brasil, né? Às vezes mais, às vezes menos, né? Então, agora, houve perseguição, né? Com a ditadura do AI-5 e com o ato institucional. E isso afetou todas as artes, né? A literatura, por exemplo, teve que fazer uso de estrutura fragmentada para poder construir as histórias, né? O Antônio Calados tem um ótimo livro ali chamado Bar Dom Juan, que ele tem que fragmentar todo o livro, assim, tipo, um capítulo, uma parte do texto não tem quase nada a ver com a outra, né? São histórias que quem lê não entende aquilo ali, né? Então, isso passa pela censura tranquilamente. sim. Então, muitos filmes tinham que fazer isso para passar ou né, serem produzidos dentro de uma fórmula, de um contexto, né, que a ditadura fomentou também, né? Porque a gente lembra que em 69, durante a ditadura, é criada a Embrafilme. A Embrafilme é uma fomentadora de cinema no Brasil, né, que não tinha nada até então. Tinha lá os estúdios, uma experiência que não deu muito certo e tal, e é isso, né? E aí com a Embrafilme tu vai ter lá investimento do Estado nas produções. Que daí sim, né, vem aquele tipo de produção que o Dudu falou antes, né? Que é as pornochanchadas, né? Que as pornochanchadas nada mais são do que as chanchadas, ou seja, aqueles tipos de história, né? Mais simples, né? Com o erotismo e a pornografia que vai se ampliando durante a década de 70. E desses aí, existem bons filmes daí. Olha, eu assisti bons filmes de pornô chanchada, mas filmes geralmente mais densos do ponto de vista das histórias, né? O Walter Hugo Cury, por exemplo, que é um cineasta que até eu e o Fabrício, meu amigo lá do Piauí, né, a gente falando sobre o Bergman, né, a gente chegou a comentar, né, se o Walter Hugo Cury seria, né, o Bergman brasileiro, né? Porque os tipos de abordagem que o Hugo Cury faz nos seus filmes lembram e muitas vezes, né, aquela sombra, aquela névoa que é presente, né, nos filmes do Bergman, né, a névoa no ser humano, no caso, né. Então, isso é interessante a gente pensar, porque o Hugo Cury trabalhou muito durante o período da ditadura, né, ele não saiu, né, ele teve problemas com a censura, como boa parte dos cineastas, mas ele seguiu fazendo filmes, né, e ele, né, fez aí talvez o filme mais famoso dele, ou mais popular dele, seja o filme que a Xuxa proibiu, né, que é o Amor Estranho Amor, que é o filme que se tornou proibido justamente porque a Xuxa e a Marlene Matos, lá numa época, bloquearam e mandaram comprar todas as cópias de VHS que tinha desse filme, porque é o famoso filme que tem algumas sequências da Xuxa com um jovem, né? Então, é algo assim. Isso é censura também, né? Fazer esse tipo de coisa é censura, não exatamente do Estado, né? E sim de pessoas que querem, né, não fazer com que as pessoas possam ter acesso a esse filme.
Então, mas também, Labela, tu perguntou de grandes filmes, né? Até bem pouco tempo, o maior sucesso de bilheteria do cinema brasileiro era Dona Flor e Seus Dois Maridos, que é um filme de 75, 76, se eu não me engano, e que por muito tempo foi o maior sucesso de bilheteria no Brasil. E é um excelente filme. É uma ótima adaptação da obra do Jorge Amado, né? Porque aí que tá. Dependendo do material fonte que tu vai fazer, o erotismo é um elemento que cai muito bem para os tipos de filme que a pornochanchada usava, né? Mas também tem as paródias, né? Tem lá o Bacalhau, né? O Bacalhau é uma paródia do Tubarão, né? Que foi feito no Brasil no período da pornochanchada. Então, Nossa. aí eles faziam justamente aquilo que as chanchadas faziam aqui também, só que uma qualidade horrível, né? Uma qualidade sofrível. Não, sabe o que eu ia perguntar? Mas por que tem tão pesado a mão desse do erotismo? Por quê? Bom, isso é uma característica da pornochanchada, é claro, né? Do tipo de filme que se produz. Primeiro que tem um apelo de levar as pessoas ao cinema. Nessa época nós temos também um contexto social de afloramento e de liberação sexual. Né? A gente lembra que fim da década de 60, década de 70, ali o período dos hippies, né? o pós 68, o Woodstock e tal. A década de 70 ela surge com vários movimentos da pílula, por exemplo, anticoncepcional, do divórcio, uma série de coisas que estavam acontecendo no mundo que o cinema representa também. E o uso da imagem do sexo, ele se consolida principalmente na década de 70 com os filmes pornográficos. Então ali tu tem nos Estados Unidos, por exemplo, Garganta Profunda, O Diabo na Carne de Miss Jones, né, Atrás da Porta Verde, uma série de filmes pornográficos que eram passados nos cinemas. Né? Então, nos anos 80 que isso mudou. Né? Aí esse tipo de O filme cinema saiu. que o carinha do Taxi Driver ia assistir. Exato, eram sessões desse tipo, né? E as pessoas sem noção levavam pro primeiro encontro nesse tipo de lugar, né? Mas enfim, né? Então, assim, ó, o exploitation, né, que é a exploração disso aí, é algo muito característico dessa época, né? Aí tu tem o Black Exploitation nos Estados Unidos, o Ozploitation na Austrália, e o Brasil tem a pornochanchada, né, que poderia ser um exploitation brasileiro. Então, por isso que tem isso, né? E se usava isso porque isso levava pessoas ao cinema, tanto que o Dona Flor e Seus Maridos foi um dos maiores sucessos daquela época, né? Então, por isso que tinha. E por isso que hoje ainda se tem, né? Muitas vezes, tu pode ver, até no filme brasileiro um pouco mais sério, assim, que não vai ter ninguém pelado, ninguém vai ter nu, tem lá sempre uma ceninha que seja rápida, né? De alguém nu. Pra você, meu branco, chega. Já perdeu até a roupa do corpo. Ainda não. O que será que lhe dá? O que será, Se é assim que você quer, eu não posso perder mais tempo. Eu tô precisando de alguém. Nem um tostão. Hoje você não me leva nem um tostão. Eu tô precisando mesmo, Flor. É um caso de vida ou morte. Você já sofreu muito nas mãos desse homem. Comece agora a descansar. Eu estou bem, mamãe. Como vai, doutor Teodoro? É com prazer que eu me dirijo a tão veneranda e santa senhora para pedir a mão de sua filha em casamento. Parece um homem honesto, trabalhador. Eu serei fiel a você a vida inteira. Jamais olharei para outra mulher. Sai daí, safado! Safadinho. Tinha falado do Embrafilme, que era algo que eu ia ter que perguntar mais pra frente, mas eu acho que já dá pra perguntar e depois tu segue falando. É que a Embrafilme tem uma coisa muito, né, que tem uma questão contraditória em volta, porque foi criado, enfim, no governo militar, mas que foi o que tu falou, ela incentivava, né, a produção de obras audiovisuais brasileiras, do consumo, de estarem no cinema, e que depois, né, com a ditadura militar, enfim, chegando perto do seu final,
em 90 acaba a Embrafilme, e aí é quando os filmes hollywoodianos, tu já falou que eles tinham fama aqui já, eles já vinham pra cá, mas aí é quando eles tomam conta. Mas aí é que eu queria ter perguntado isso aí mais pros anos 90 ali, mas enfim, segue a linha. Assim, Labela, assim, ó, só pra tu ter uma ideia, né? A Embrafilme não acaba, né? Acabam com a Embrafilme, né? Essa é a verdade. O senhor presidente eleito pelo povo, o primeiro presidente democrático depois lá da ditadura do voto direto, uma das primeiras medidas dele é acabar com a Embrafilme, né? O senhor Fernando Collor. E isso, né, isso afeta diretamente uma série de trabalhadores dessa área. E quando ele acaba com a Embrafilme, o cinema brasileiro, que tinha ali, sei lá, 20 produções no ano, passa para 2 produções no ano. E sendo produções, né, feitas com dinheiro não do Brasil, feitas com dinheiro do Chile, da Argentina, né, de outros lugares. Então, é algo catastrófico que foi feito nessa época. E aí os Estados Unidos aproveitou, né, pra botar suas... Vamos vender a nossa cultura aqui agora. Porque essa ideia dos Estados Unidos, ela já estava enraizada no Brasil desde a década de, sei lá, 40, pode colocar, né? Ali com o American Way of Life da década de 50, mas na década de 40 lá tu já tem lá a política de boa vizinhança, né? Que foi uma política impregnada dos Estados Unidos em relação aos países aqui na América do Sul, durante a guerra, né? Então, isso já tava... É que não tem, né, como não, como é que é, tirar uma coisa da outra, né, porque, enfim, né, a gente sabe de toda a relação dos Estados Unidos com a ditadura, e aí depois a forma como acaba, né. Você vai conhecer agora um outro lado da história da ditadura militar no Brasil. Uma verdade que os Estados Unidos conseguiram esconder por quase 50 anos. Olha, documentos secretos revelam a influência dos americanos nos anos de chumbo aqui no Brasil. E a conclusão é uma só. A nação conhecida como mais enfática defensora da democracia agiu decisivamente na interrupção das liberdades civis pelo golpe militar aqui no nosso país. Avaliando tudo que o senhor viveu em primeira pessoa e analisou, qual foi o papel dos Estados Unidos no golpe de 64? Foi o papel de organizador e talvez de inspirador da oposição ao João Goulart, né? Seria um exagero dizer que os americanos que executaram a queda do Goulart. Teria havido golpe sem os americanos? Não tenho certeza, mas não tanto por causa disso, sabe? É que na época da Guerra Fria, qualquer tipo de governo de esquerda na América Latina suscitava imediatamente uma coligação dos conservadores daquele país, dos militares com o apoio americano, né? A deputada democrata dos Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, entrou com um pedido no Departamento de Estado americano para abrir os arquivos que a inteligência guarda sobre a ditadura militar no Brasil. O cinema é uma forma de soft power também, né? Então é um tipo de poder que se tem, que não é um poder diretamente político, mas que ele exerce uma influência cultural muito forte. Então, por isso que eu comecei esse vídeo aqui, inclusive, a gente falando, né? Esse nosso bate-papo, na verdade, não é um vídeo, né? Falando, né, que eu fui formado dentro do cinema hollywoodiano, porque todos nós somos, né? Então, isso eu acho que é um sintoma, né? Mas, só para situar, né? A gente falou aí dos anos 80, né? Porque os anos 80 também ele marca a derrocada dos cinemas de rua no Brasil e em outros lugares do mundo, né? Mas tem grandes produções voltadas para o público infantil, feitas pelos Trapalhões, nessa época, que levavam muitas pessoas ao cinema. Então, mesmo com um momento de crise, né, os Trapalhões meio que mantiveram esse hype do cinema, de produção cinematográfica, com um bom destaque nos anos 80. E era ligado ao que os filmes dos Trapalhões? Era produzido por quem? O Renato Aragão Produções, foi criado eu acho que... ele mesmo tinha a produtora. E eu acho que foi já nessa época já tinha esse selo, e eu acho que a Globo já tinha alguma divisão voltada para isso também, né? Eu vou te falhar assim, se eu querer falar exatamente qual é a produção, né? Mas
É porque eu não lembro se os Trapalhões, ele sempre foi da Globo, sempre passou na Globo, enfim. Sim. Que, né, tem essa questão do Renato Aragão Começou na com a Globo. começou na Tupi lá nos anos 60 e depois foi pra Globo e depois ficou só na Globo, né? Mas eu acho que assim, se a gente for, né, pensar ainda, né, olha só, a gente já passou aí várias décadas de cinema brasileiro, né? E a gente vê a quantidade de história que se tem, né? E que muitos de nós, a gente não tem acesso ou não tem a dimensão, né? De quantos filmes brasileiros nós temos relevantes hoje, né? E uma coisa que eu gosto de lançar sempre para as pessoas é que se tu tem alguma dúvida por onde começar, começa pelo lugar mais fácil, né? Ou seja, pá, pega lá os filmes brasileiros que foram, sei lá, indicados ao Oscar. Começa por aí, né? Depois, né, pega lá os filmes brasileiros que passaram no Festival de Cannes, entende? Pega os festivais como um bom, Parâmetro. um parâmetro assim para a gente para começar de algum lugar, né? Ou se tu assistiu o filme do Walter Salles, o Ainda Estou Aqui e gostou, vai atrás dos outros filmes dele, né? A chance de ter gostado de outros é mais grande. Cara, isso é interessante, né? Porque quando. Isso que tu falou pra mim é perfeito, né? Eu acho que é começar pelo mais fácil, porque, né, tu vai ali no que também não é difícil de achar, né? Digamos assim. Porque, por exemplo, só que quando tu vai entrando e vendo desses diretores, por exemplo, o Walter Salles, que eu sempre ouvi falar, foi Central do Brasil, claro. Aí eu vi Ainda Estou Aqui primeiro. Aí eu voltei e vi Central do Brasil. E aí é que tá, esses são os filmes que são falados dele, enfim, tem o Terra Estrangeira. Aí eu fui ver Linha de Passe, que tipo assim, eu ouvia falar, mas ouvia falar muito menos do que os outros. Cara, pra mim, por exemplo, Linha de Passe eu prefiro do que Central do Brasil. Então é sempre bom tu ir entrando nesses filmes que tu descobre coisas que, né, não, enfim, não são repercutidas. Exato. E eu acho que também tem cineastas que têm uma linguagem bem característica, assim, que eles trabalharam na Rede Globo também, né? O Jorge Furtado, por exemplo, que é um cineasta bem legal, que eu gosto dos filmes dele, né? Tem um filme dele, inclusive, que está voltando em cartaz, que é o Saneamento Básico. Depois de 19 anos, voltou em cartaz. Filme É um filme legal. legal. É uma comédia bem divertida, assim, né? No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, né? Que Então, é a Bento Gonçalves. o Jorge Furtado é um desses, né? O Guel Arraes é outro cineasta legal também, né? Que as pessoas vão lembrar, claro, do O Alto da Compadecida. Enfim, assim, eu acho que E tem fase do cinema de 90 pra cá, 90, 2000, existem nomes. Isso, né? Então, assim, só para fechar as fases, né? Tu tem aí a Grande Crise, né? Que é essa que vai de 85 até 2003, 2002, 2003, mais ou menos. É uma grande crise, porque tu não tem política de Estado voltada para o cinema nessa época. E só a partir de 2004, 2005, que tu vai ter um reativamento dessas políticas. E aí tu vai ter o chamado novo cinema novo, brasileiro, né? Que é o que vem sendo produzido de 2000 Tem alguma influência do impacto que Cidade de Deus teve no Oscar, isso? Certamente, né? Não só Cidade de Deus, mas outros filmes importantes ali daquele contexto, né? Porque o Central do Brasil mesmo, que é fim dos anos 90, né? Ele já tem, assim, ele já leva essa imagem, né? O Lavoura Arcaica é um outro filme que também muito poderoso, que foi lançado nessa época, início dos anos 2000, também tem um papel importante nesse período, né? Mas, claro, o Cidade de Deus, ele é um marco dentro disso. Por isso que também se costuma colocar que a partir do Cidade de Deus ali, né, é que tu vai ter essa nova fase do cinema brasileiro, né? Mas eu já colocaria que essa nova fase, ela vai até a pandemia, até ali o governo do Jair Bolsonaro, né, que é um governo também que, né, desmantela boa parte das questões ligadas à indústria audiovisual. Não houve investimento nenhum, por exemplo, da Ancine. A Cinemateca Brasileira pegou fogo, inclusive, né?
Mais uma tragédia anunciada contra a cultura brasileira. Um incêndio destrói um dos galpões da Cinemateca, maior centro de audiovisual da América do Sul, em São Paulo, na zona oeste da cidade. As chamas começaram no fim da tarde e só agora há pouco foram controladas. Não há informações sobre feridos. O incêndio atingiu, no final da tarde, o galpão de arquivo da Cinemateca Brasileira, que fica na zona oeste de São Paulo. 11 viaturas do Corpo de Bombeiros combatem o fogo. No prédio estão cerca de 250 mil rolos de filmes e mais de 1 milhão de documentos. Os filmes têm material de alta combustão, como o acetato. O galpão tem 1.000 metros quadrados e o incêndio ainda não foi controlado. Em 2016, o incêndio atingiu outro prédio da Cinemateca, que fica na Vila Mariana. Um incêndio em um galpão da Cinemateca Brasileira aqui em São Paulo consumiu parte do acervo da TV e do cinema nacional. O incêndio começou no final da tarde e rapidamente alcançou grandes proporções. Cerca de 70 bombeiros trabalharam no combate às chamas, que atingiram parte do acervo da Cinemateca Brasileira. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado no primeiro andar do galpão, onde estava sendo realizada uma manutenção no sistema de ar-condicionado, serviço que estava sendo feito por uma empresa terceirizada contratada pelo governo federal. Teve uma série de políticas de, sei lá, de sucateamento proposital da cultura cinematográfica no Brasil, sendo que tinha uma atriz, né, numa época, uma atriz famosa, né, que era a ministra da Cultura, né, a senhora Regina Duarte, né, que fez várias pornochanchadas, inclusive. E aí a gente vai pensar, né, pô, mas isso aí, esse tipo de coisa também é proposital, né? Quando tu tem político que não quer destinar recurso para isso, é proposital. E assim, eu tenho minhas críticas ao governo do Lula, mas pode ver que, em se tratando de cinema, por exemplo, é algo que nos governos dele sempre houve incentivo. Sempre houve uma ideia proposital de um planejamento para tu estruturar de alguma forma o cinema brasileiro, fomentar o cinema brasileiro. Por isso que às vezes a gente fica lá, quando a gente vai ver um filme brasileiro no cinema, né, ou em casa mesmo, né, fica lá uns 3 minutos passando lá todos os patrocinadores, os apoiadores, demora para começar o filme, né, e tu já vai ficando ansioso, até né? o mercadinho da esquina. Não vai começar nunca esse filme. E foi por isso que eu até falei aqui, não tem como falar de uma coisa sem a outra, cinema, sem a parte da política, enfim, né? Porque o único... olha, são poucos os países que têm essa indústria cinematográfica desenvolvida. Na verdade, não tem indústria cinematográfica desenvolvida sem o apoio do Estado, né? As pessoas adoram falar, mas por que os Estados Unidos, o livre mercado, né? Até porque... quando os filmes ali, por exemplo, do Nolan, da trilogia dos Batmans, ele era oferecido, né, enfim, teve Boston, enfim, umas cidades que ofereceram locações de graça pra eles. Isso é incentivo de quem? Isso é incentivo de quem? Sabe, é muito... Não tem como não falar de uma coisa da outra, né? Eu sempre gosto de fazer, Labela, o seguinte desafio para as pessoas, né? Quando elas vão ver esse tipo de filme o hollywoodiano no cinema, fica até os últimos créditos. Lá, tu vai ter exatamente da onde que veio o dinheiro para fazer esse filme. E aí, a maioria desses filmes tem lá apoios de taxas do Estado, que foram atribuídas, por exemplo, para o governo do Canadá, para o governo de Malta, para o governo da Austrália, né? E, às vezes, os Estados Unidos nem colaboram muito. Mas esses grandes filmes, eles vão buscar em outros países. Tem isso também. Né? Por que se grava no Marrocos, por exemplo? Né? Que é uma crise, né, inclusive, né, de que nos Estados Unidos tá muito mais barato ir pra Europa, assim, esses países aleatórios ali da Europa, que agora tem muitos filmes sendo rodados lá, a própria Austrália, né, sempre, né, muita coisa filmada lá, que inclusive até em Los Angeles, Califórnia, enfim, que até o
o núcleo ali cinematográfico dos Estados Unidos tá saindo um pouco dali, indo pro Texas e coisas, porque é meio que a forma de que acontece, porque não tem como a gente achar que uma empresa, um estúdio, enfim, vai conseguir produzir pelos bens próprios, pelo lucro próprio, enfim, é muito difícil, né? Por exemplo, no Brasil, o que hoje em dia uma Globo Filmes, que é uma coisa brasileira mesmo, pra pegar e produzir, que tem recurso próprio, que faz as coisas, sabe? E mesmo assim vai ter apoio. Então eu acho que as pessoas entender que cultura também é importante ter a iniciativa do Estado. A vantagem né? da Globo Filmes também é que, além de ter esses apoios, ela tem os artistas que já são famosos, são propagandeados pela própria emissora. É o monopólio, né? O monopólio da Globo Ela não Filmes. tem só os cinemas para exibir, mas ela tem o resto, né? Então, né, boa parte do marketing já é feito da própria programação da Globo, né? É que o cinema, pensando enquanto Estado, enquanto negócio, juntando Estado e negócio, o cinema nada mais é do que uma grande propaganda também, né? Pode ser como uma grande propaganda. Certamente. Exato. E foi usado, né? Não, exato. E, tipo assim, por que os Estados Unidos, enquanto Estado, facilita coisas para suas produções? Porque, cara, de alguma maneira aquilo ali entra no imperialismo cultural deles e faz vender essa imagem que eles têm, faz com que as pessoas vão para lá tentar a vida e continuar rodando, gerando essa máquina, assim, né? E, tipo, outros filmes em outros países, digamos assim, cara, também serve muito como uma propaganda pro país, né? Querendo ou não. Seja ela positiva ou não, né? Tipo, cara, querendo ou não, tipo assim, cara, quando gravou Velozes e Furiosos, quando gravou Crepúsculo aqui no Rio de Janeiro, tipo, de certo modo, aquilo ali se tornou um marketing pro país, sabe? Todos Menos Você lá, que a gente falou muito no episódio de Dia dos Namorados, é gravado na Austrália, tu vê aquelas praias belas e bonitas, tá ligado? Aquilo ali é propaganda. É que além de tu vender a tua cultura, vender, né, a tua produção, nossa, a produção é desse país. É os pontos turísticos, essa questão que eu falei da trilogia do Nolan, que enfim, que tinham metrópoles que disputavam serem a Gotham do Nolan, que enfim era bem realista e tal. Isso é o que não vai dar de dinheiro de turismo depois para essas cidades, entendeu? Eles querem vender o seu turismo, né? Então isso gera turismo no cinema. É que eu acho que isso é importante a gente falar, né? Porque às vezes eu sinto que isso não é discutido, sabe? É que eu acho que a discussão comum é, talvez agora, depois de ainda estou aqui, isso tá tirando essa coisa da frente da visão das pessoas, porque o cinema, tal coisa, que, né, o cinema dos Estados Unidos que presta, no Brasil não sei o que, sabe? Aí, se investe dinheiro público, não, que isso, tô investindo dinheiro nisso, sabe? Eu acho que é bom, por mais que o nosso alcance não seja tão grande, eu acho que é bom as pessoas terem noção que, enfim, em todos esses outros lugares que pode até ter como modelo, também é feito assim. E muitas perguntam, né, por que a Alemanha tá sempre no Oscar? Por que a Dinamarca? Por que esses locais... Cara, porque lá eles incentivam. Eles incentivam, e são países de primeiro mundo, enfim, né? Eu acho que, né, as pessoas falam de Lei Rouanet, nem sei se, enfim, entra nisso, lei de várias cotas de tela, todas essas coisas, as pessoas, né? Não, falam da Lei Rouanet sem conhecer a Lei Rouanet, né? A gente... Exato, Falaram, por exemplo, do Ainda Estou Aqui, falaram um monte de coisa que... né, enfim, apesar de ter feito pelo nosso Nepo Baby, o bilionário Walter Salles, né, mas enfim, depois dessa aula de cinema do Dr. Macari, muito obrigado, Dr. Macari, né, mas vai seguir aqui, ele vai seguir aqui, né, com a gente, e entrar um pouco... Agora vamos pra parte divertida do negócio. Agora a gente vai pra parte que a gente vai falar merda agora não Quando tu faz a pergunta pro doutor, tu já põe lá, senta que lá vem a história. Tu sabe que eu vou colocar a música do Telecurso dos anos 2000 de fundo, né? Mas enfim, agora a gente não tem compromisso nenhum com a informação, é só fonte, vozes da cabeça. Não que eu já não estivesse largando umas aqui, né, meu? É agora que eu começo a participar do episódio. Quando é pra falar besteira, eu entro. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Então, essa parte agora é pra gente falar um pouquinho da nossa relação, né? A questão pessoal, o doutor, enfim, falou aí um pouquinho só dessa parte dele, falou mais da história. Mas, Dudu, tu que ficou aí um pouco até emudecido aí, mas prestando atenção, né? O Dudu tava aqui com a webcamzinha ligada e, né, botando os neurônios pra funcionar. Dudu,
Como é que começou a tua relação com o cinema brasileiro? Qual que é a tua relação? Eu me lembro que em episódios atrás, até num episódio especial do Entre Pautas, que a gente fala que, enfim, o Ainda Estou Aqui, o episódio do Ainda Estou Aqui vai pra final e tu comenta que esse é um episódio que te fez abrir os olhos pro cinema brasileiro. Como é que é a tua relação atual? Qual que é a tua relação com filmes brasileiros? Cara, atualmente eu tenho olhado até antes antes do próprio Ainda Estou Aqui, assim, eu tenho meio que se eu fizer uma média, assim, talvez eu assista um filme por ano nacional, assim, o que pode parecer muito pouco, mas se tu parar pra pensar, eu tentei fazer um levantamento no meu Letterboxd esses últimos dias, e tipo assim, sei lá, 10% do meu Letterboxd mais ou menos é cinema nacional. Então, se eu assistir um filme, eu tenho que assistir uns 5 filmes por ano nacionais para manter essa média, mais ou menos. Mas, enfim, tipo, eu tenho tentado buscar um pouco mais filmes nacionais, assim, fazer esse exercício, porque para não só cair nesse estadunidensização, assim, estar sempre só no cinema hollywoodiano e também um pouco para, sei lá, criar cancha no cinema nacional, assim mesmo. Até, assim, eu não tenho, sinceramente, eu não tenho muito interesse em muitos outros países, assim, mas eu acho que o Brasil é pelo fato de que eu sou brasileiro, né? Eu acho que, de alguma maneira, a gente tem que tá dando uma moral pro que é feito aqui. E daí, cara, tipo assim, meus primeiros contatos com cinema, assim, nacional, que eu tenho memória, a gente até tava falando antes de começar a gravar esse episódio, era com VHS da Turma da Mônica e da Xuxa. Daí, quando eu falo os VHS, tipo assim, bagulho extremamente antigo, né? Eu e o Alexandre, a gente é 2000, eu quase 2001, Alexandre ali de setembro de dezembro, e tipo assim, então eu tinha coisas que eram remanescentes talvez de um primo meu, alguma parada assim, então eram coisas dos anos 90. Tu falou do Turma da Mônica, não tem como eu não me lembrar da célebre data que a gente foi aos cinemas juntos pela Escola Medianeira e a gente viu o Cine Gibi Turma da Mônica, que é da Viagem no Tempo lá. E detalhe, tempo, é isso aí. Provavelmente pra ti não foi, eu sei que tu tem já uma questão de cultura familiar, de frequentar o cinema. Aquela vez foi a minha primeira vez no cinema, foi um filme brasileiro. Cara, eu não sei quando. Não sei qual foi o teu. Minha primeira vez no cinema? Ou meu primeiro filme brasileiro? Não, minha primeira vez no cinema deve ter sido Casa Monstro, alguma parada assim. Não, 2004, 2005. Mas esse Viagem no Tempo, eu acho que é 2009 ou 2010. Enfim, cara, daí as minhas primeiras experiências foi isso. Tipo, são... Como é que era o nome dos DVDs da Xuxa? Xuxa é só pra baixinhos, né? Acho que é. Do 1 até o, sei lá, 15, sei lá quantos Xuxa são. Mas isso não é cinema, né? Isso não é cinema. Tipo, é meio que um musicalzinho. Mas os da Turma da Mônica são cinema. Cinema. Que daí eu tinha lá o Chico Bento Vai ao Shopping, que era absurdo, assim. Tipo, sei lá, devia ser meio que um curta. Quando tu falou da Xuxa, eu pensei que tu tá falando da Lua de Cristal. Porque eu tinha o CD da Lua de Cristal. Eu tinha. Aí era isso daí. E daí o primeiro filme live action que eu tenho recordação é o Dois Filhos de Francisco. Que daí entra num limbo do cinema brasileiro, que a gente pode abrir essa aba também, que é filmes filmes biográficos de músicos, né? Então a gente tem o filme do Cazuza, tem filme do Tim Maia, tem filme do Dois Filhos de Francisco, tem filme agora do Ney Mato Grosso, do Mamonas. Acho que tem Delis? Acho que tem Delis. Tem filme do Mamonas. Tem de todo mundo. Cara, tem Serginho Malandro. E tem filmes de músicas, né? Que daí é o Eduardo e Mônica, que é um bom filme, eu gosto. Tem o Faroeste Caboclo, daí acho que não lembro se tem mais algum. Bete Balanço. Bete Balanço tem?
Tem, mas é um pouco mais Essa daí eu não sabia. um pouco mais E antigo. daí, enfim, o primeiro filme live action brasileiro que eu tenho memória é o Dois Filhos de Francisco, que foi extremamente traumatizante pra mim ver um caixão de uma criança no porta-malas. Eu vi. Mas tudo bem, trauma cinematográfico. Esse é clássico, né, cara? O Dois Filhos de Francisco ali vendo na Globo, numa tela quente, um troço assim, né? Eu acho que foi algum rolê assim. Porque não tem como. Esse eu vi também. Cara, eu acho que um negócio que tu tinha falado de 10% dos teus filmes serem brasileiros, cara, é uma quantidade boa, cara. Eu não acho que, por exemplo, o meu chega a isso, 10% serem filmes é que tem aquela coisa no Letterboxd também, né? Que filmes brasileiros às vezes incluem um que tem a produção brasileira. Por exemplo, Me Chame Pelo Seu Nome, né? O Call Me By Your Name lá do Timóteo Chevrolet. Tem, tá ali, aparece no mapinha do Brasil também. Mas eu acho que, cara, é muito... Quando a gente fala sobre assistir filmes brasileiros hoje, já falando um pouco da minha relação, eu acho que chega de... dá pra falar sobre como esses filmes chegam na gente, né? Que também vem daquela coisa que a gente fala desse domínio hollywoodiano no cinema, que muitas vezes as pessoas dizem, mas não tem filme de terror brasileiro, mas não tem filme de ficção, não sei o que brasileiro. Tem. Só que não chega na gente, não chega nos cinemas, enfim, a gente, por exemplo, digamos que a gente morasse em São Paulo, talvez chegasse na gente. Ainda assim seria difícil, a gente teria que procurar cinemas. Mas, por exemplo, Oeste Outra Vez, que é um filme que bem falado. O doutor pode trazer o nome do diretor, que agora enquanto eu tô falando, não vou procurar, mas esse é um filme, por exemplo, muito bem falado, que é bem cotado, um bom filme. Érico Haas. Hã? Érico Haas. Enfim, esse é, por exemplo, um filme que ele é bem falado, parece ser um bom filme, mas, por exemplo, não chegou no cinema de Santa Maria, por exemplo. Eu acho que vai muito dessa coisa que muita gente fala que é bobagem, cota de tela e coisa, só que aí eu vou pegar um negócio do um cara que eu acompanho, que é o Felipe Leão, que é o seguinte: gostos são construídos, né? Então como é que as pessoas que não tentam se aprofundar, por exemplo, o doutor mesmo, que é um cara que ama cinema, que há muito tempo estuda, ele começou Hollywood porque é o que chegava nele, entendeu? Então como que as pessoas vão ter o costume e o gosto de ver filmes brasileiros, sendo que não chegam neles, entendeu? Eu acho que tem isso, os gostos são construídos. Então o que chega pra nós? Marvel. Por isso que os da Marvel são os mais assistidos aqui. O que mais chega até 90% das salas de cinema é isso. Às vezes um fura a bolha, entendeu? Por exemplo, e os que furam a bolha, por exemplo, filmes nacionais, são que tem um grande investimento por trás. A gente fala de Ainda Estou Aqui, é um puta filme, um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos. Mas, cara, tem o Walter Salles por trás, né? Então, tem toda essa questão de dinheiro e coisa que se voltando nas políticas públicas, se a gente não tiver isso, não vai chegar nas pessoas. Em mim, ainda assim, eu que sou uma pessoa que agora eu procuro ver mais filmes brasileiros, é muito difícil pra mim, por exemplo, no cinema, os filmes brasileiros, e geralmente quando chega também são uns filmes assim que, cara, assim, o estereótipo, eles ajudam a aumentar o estereótipo de que é só comédia bobajona e tem filme de terror sendo lançado quase todo ano no Brasil. Se tu entra ali no Coisa da Ancine, aparece ali vários filmes de vários lugares do Brasil, só que não chega na gente. Que quase sempre que vai quase sempre, né? Eu tô falando assim, de orelhada mesmo. É Globo Filmes, né? E daí a Globo Filmes faz o que ela achar que é melhor. Passou. O mais recente que veio foi o Vitória, né? Que não é uma comédia. Mas que é Globo Filmes, né? Tá ali, né? Tá injetando dinheiro e tal. E ficou bastante semanas em cartaz, inclusive, né? Ficou bastante legal. Inclusive, estão cogitando aí a possibilidade de enfrentamento, né, desse filme aí, junto com o Agente Secreto e o Último Azul, né? Para serem os 3 favoritos à vaga do Brasil no próximo Oscar, que é a vaga mais disputada dos últimos tempos, né? Sem dúvida. Depois da conquista do Oscar, agora todo mundo vai querer levar esse Oscar, né? Sim. Que bom, né? Esse Oeste Outra Vez, por exemplo, ele veio aqui pra Caxias, só que ele veio, tipo, na sala de cinema que tem na Casa de Cultura. Não veio pra, sei lá, Cinépolis ou GNC. E eu entendo porque eu fui ver esse filme faz um mês, eu acho, né? E eu entendo porque que é um filme muito bonito, muito legal, assim, só que ele é restrito. Se ele fosse para a sala de cinema comercial aqui em Santa Maria,
ele não teria um grande público. Claro. Né? Porque assim, ó, primeiro que tu tem que ter um conhecimento de faroeste pra ver esse filme. Se tu não assiste faroeste, tu já vai ficar meio perdidão na história toda. Sim, mas pra te ver, mas isso é uma das que as pessoas usam. Ah, mas filme brasileiro só tem de comédia. Tá aí, um de faroeste, entendeu? E as pessoas não sabem. E não é um faroeste convencional, porque ele se passa nos dias de hoje, né? Ele não tá lá situado em outra época. Se passa hoje, tem uma história de vingança no meio disso aí tudo. É brutal o que acontece no filme. Tem uma cena que é impactante, assim, olha, é muito bem filmada. Mas assim, ó, não é um filme para todos, né? Diferente do Vitória, que aí já tem a Fernandona, né? Já é uma outra pegada, né? Então eu acho que o cast, né, a escolha do elenco é importante também quando a gente vai ver filme brasileiro. Apesar de que o Oeste outra vez, a dupla é uma dupla conhecida. Que é o Ângelo Antônio, que é o bruxo lá, que é o pai dos... Isso. Que é o Francisco, do Dois Filhos de Francisco, e o Babu. Mas o Vitória é aquele filme com aquela estrutura conhecida, assistir com aquela como é que é? Aquele negócio do baseado em fatos reais. Cara, só isso daí já ganha um público gigantesco, né? Sim. Daí bota a Fernanda. Se até o menino que matou os meus pais e a menina que matou os pais, tipo, pegou um caso famoso e tipo, fez um barulho, tá ligado? Cara, nunca pesquise o nome do diretor desses 3 filmes, porque é uma trilogia. Cara, por favor. Bom, eu posso estar cometendo um crime passível de mijada se isso chegar nos ouvidos dela, mas se eu não me engano, a Júlia, que é minha namorada, assistiu os 3 filmes. Eu conheço alguém que assistiu os 3 filmes, se eu não me engano, foi ela. Assistiu e gostou dos 3 filmes? Essa é a questão. Aí, agora eu já não lembro. Aí é uma grande questão. Aí não tem problema, tem que ver, né? Mas, tipo, eu lembro que eu fiz aquela de assistir os 2 filmes um atrás do outro, né? Que arrependimento. Ei, Dudu, tu tava falando antes que tu teve esse negócio de não ter interesse por outros países, assistir filmes de outros países, assim, como interesse desse país eu quero ver. Tu vê porque, enfim, se o filme cair no teu colo, enfim, tu é um grande fã do diretor nórdico, de A Pior Pessoa do Mundo aí, né, por favor. Não, sou um grande fã de A Pior Pessoa do Mundo. Que, inclusive, esse mesmo diretor tá com um filme bombante aí no Festival de Cannes, enfim, né, que talvez vá pro Oscar também. É A Pior Pessoa do Mundo. Joaquim Trier, né? Só para citar. Joaquim Trier, isso. Ele é sueco, né? Norueguês. Mas enfim, aí tu comentou sobre que no Brasil tu sente a vontade de assistir porque, enfim, tu é brasileiro. Cara, quando tu falou isso, me veio uma coisa na cabeça que é a sensação que eu tenho vendo todo o filme. Talvez porque eu vejo mais filmes que retratam dramas cotidianos, né? Não, por exemplo, falei do Oeste outra vez, é um filme que eu também ainda não vi, que é a questão de faroeste, enfim. Mas eu sempre tenho a sensação, vendo os filmes brasileiros, é uma conexão muito forte. Porque... E aí eu penso que quando eu era mais novo, eu queria ter visto esses filmes, sabe? Eu queria que tivesse chegado em mim pra criar essa relação. Porque muitas vezes eu acho que a gente criou relações com filmes, por exemplo, americanos, hollywoodianos, que são completamente fora da nossa realidade. Eu me lembro que eu pensava assim, cara, por que no meu colégio não tem essas coisas nos corredores pra guardar as mochilas, que as pessoas decoram e tal? Tipo assim, cara, não é... A gente cresceu vendo filmes que retratam colégios, séries que retratam colégios que não são nossos. E eu queria ter visto quando... menor, sei lá, linha de passe que retrata um gurizão querendo ser jogador de bola, que retrata coisas que são lá. E aí o que eu quero dizer com isso é que quando eu vejo filmes brasileiros, por mais que não seja da minha região, enfim, do Rio Grande do Sul, eu me conecto muito fácil. Mas assim, ó, sim, muito fácil. Porque, e é um negócio que tu também falou no episódio de Ainda Estou Aqui, que é quando tu vê lá os discos do Caetano e coisa, que aquilo ali é nosso, entendeu? Aquilo ali é nosso, sabe? Tipo, aquilo ali tu pode até não ser o cara que mais ouve Caetano, mas ele é do teu país. Ele é reconhecido no teu país. Então é muito... É uma sensação diferente. Por isso que eu sempre falo quando as pessoas, enfim, pessoas que não assistem muito, até o próprio Cufo, que não assiste tanto, porque quando tu assiste é diferente, cara. É bom tu criar um hábito, assim, de
de assistir coisas brasileiras, sabe? Quando eu peguei e falei disso aí, por exemplo, da infância, não que eu não podia assistir Malhação, que eu não podia assistir, enfim, séries, coisas brasileiras, novelas, claro, vi também. Pô, eu vi Avenida Brasil, né, com todo respeito, né? Mas enfim, a gente tá falando de cinema brasileiro, mas o que eu quero dizer é a cultura, né, de tu ir aos cinemas e tu ver algo que é teu. Sim. Cara, foi um negócio muito bem falado isso. Eu sempre digo que nos últimos tempos, assim, eu tenho sido muito crítico a essa questão, assim, tipo, principalmente a relação que a gente tem com países de primeiro mundo / colonizadores, assim, né, que a gente acha que tudo que tá lá é melhor, mas isso é simplesmente uma construção porque a gente é alimentado com coisas desses países o tempo todo. Bom, basicamente, o negócio que eu gosto de falar, tipo, meu sonho sempre foi ir para os Estados Unidos e estudar nos Estados Unidos porque eu assistia High School Musical e eu achava absurdamente foda, assim. Mas um negócio que vem me crescendo muito e foi algo que eu botei na minha review do Letterboxd pra O Palhaço. Que, tipo assim, eu botei alguma coisa no sentido, tipo, cara, como é que a gente consegue fazer umas coisas bonitas de uma maneira extremamente simples, né? O filme O Palhaço é, tipo, um filme, tipo... Cara, eu assisti... O que o Selton Mello é protagonista? É, que o Selton Mello é protagonista, a Larissa Manoela é a... E diretor. A Larissa Manoela é a criancinha e tal. E daí eu olhei aquele filme e eu, tipo assim, meio despretensiosamente, sabe? E, tipo, acaba o filme, tu acaba, assim, numa felicidade, mas é porque, tipo assim, cara, parece que a gente retrata, a gente consegue fazer pelo nosso cinema um retrato de algumas coisas do nosso país de uma maneira tão simples e tão bonita, assim, sabe? E eu acho que o fato da gente se identificar por a gente crescer e entender aqueles contextos, digamos assim, faz com que a gente se encante com uma facilidade muito grande, sabe, com as coisas. Foi um negócio que eu vi até cara, olha só que fase. Citando o Chico Moedas aqui no Entre Pautas. Mas eu vi o Chico Moedas falando num podcast que ele participou, que ele falou que, tipo assim, alguma coisa do tipo, o Ainda Estou Aqui é tão chocante porque o Ainda Estou Aqui é a gente, assim, tipo, se a gente buscar na memória, tipo, é a casa da nossa avó, é a casa dos bisavós, é a casa nossa casa da infância, sabe? Então, tipo, é muito foda quando tu consegue ter essa conexão com, tipo, a obra, assim, como algo, tipo, teu de fato, assim, né? Tu pertence àquilo de alguma maneira. A nossa ligação com filmes estadunidenses, principalmente, é tipo muito algo construído no nosso imaginário, assim, né? A gente não pertence àquilo de fato. Vários daqueles filmes é como um sonho. Aquelas, como é que é, ritos de ensino médio pra faculdade, as culturas universitárias, aquilo ali soa até como um sonho, né? A questão cultural, né? E aí que tá. Eu tô falando desse negócio do palhaço, é que quando a gente vê, o que eu sinto, né? Que quando a gente vê esses filmes nossos, a gente vê o quanto a nossa cultura é bonita. Não que a gente não saiba, só que a gente tá tão acostumado num negócio vira-lata, né? Aquele vira-latismo de que não, porque... Um que muito falam, né? Que o cinema argentino é bom e o brasileiro é ruim, né? Que isso é clássico que as pessoas falam, só que as pessoas só chegam os filmes argentinos bons pra gente aqui também, né? Tem isso, como pra nós só chegam os filmes brasileiros bons lá. A gente não tem esse costume de... talvez... tenha se perdido em algum momento, eu penso, que é de valorizar o que é nosso, sabe? Porque eu não sei até que ponto pessoas que assistiam novelas não reconhecem isso. Eu sinto que isso passa muito pela nossa geração, essa coisa de adorar outro lugar, os Estados Unidos, porque aquilo é o correto, aquilo ali é maravilhoso. Os filme brasileiro é ruim, por exemplo, de dizer, não, filme brasileiro é ruim, filme brasileiro é comédia ruim. Não presta, sabe? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que compartilhei muito disso. Muitas vezes eu pensava, porra, a maioria dos filmes brasileiros que eu vejo são meio troncho, assim, sabe? Não são tão legais. Então eu acho que isso acontece. Agora passar pro doutor, que é o doutor que tava quietinho. Doutor, tu pegou e tu falou, né, na última parte que tu falou do cinema brasileiro, né, que é o cinema como está hoje. Fala um pouquinho do que tu acha que é o cinema hoje no Brasil, a situação atual. E fala também da tua relação, né? Parte mais pessoal, sem tu ser todo doutor, né, cara? O teu âmago, né? O teu âmago aí do que tu gosta. O meu âmago, né, é
É de ter muito prazer em ver filmes brasileiros, cara. Eu não sou um detrator, por exemplo, da chanchada, né? Apesar de ter o Glauber Rocha como uma referência, o Glauber Rocha, se tu vai ler os textos dele lá, ele é um dos maiores detratores da chanchada brasileira de todos os tempos, né? Aliás, o pessoal do cinema novo odiava o pessoal da chanchada, né? E eu, como eu não faço parte de nenhuma dessas gerações, eu faço parte do Brasil, eu tenho o direito, né, de gostar de tudo que eu quiser, né? Então eu posso gostar das chanchadas, eu me divirto muito vendo chanchadas. É, tenho assim um carinho muito especial pelo Zé do Caixão, né? Pude rever alguns filmes dele esse ano, né? Foi filmes que me Coffin rodaram. Joe, Coffin É Joy. o famoso Coffin Joe, que é mais famoso fora do Brasil do que no Brasil, mais respeitado fora do Brasil do que no Brasil. É que aí que tá, é que eu acho que muita gente tá nos ouvindo e não vai reconhecer. Esse é o cara que eu falei, o maior fã de Glauber Rocha e José Mojica Marins, que é o Zé do Caixão. Pois é, e aí eu gosto muito, assim, desse cinema experimental, essas transformações que ele fez, né? E ele se reinventou também, porque filmes de baixíssimo orçamento, né? Filmes feitos com tostões, cara. Né? O pessoal pensa assim, eu não gosto Marginal, daquela. né? É total, eu não gosto daquela figura daquelas unhas compridas, daquela voz rasgante e tal. É o personagem, meu amigo. Se não gosta desse personagem, vai para outro, né? Mas eu acho que aquilo ali é único dentro do cinema brasileiro e do cinema mundial, inclusive. Mas assim, hoje, olhando o cinema brasileiro hoje, né, assim, eu vejo que, né, a diversidade que ele tem talvez seja o grande mérito do cinema brasileiro, assim. E é uma diversidade feita não de qualquer forma, mas uma diversidade feita com qualidade. Então não se faz filme de qualquer jeito. Tem que lançar um filme. Né? Não. É planejamento, é estrutura, é dificuldades, né? Porque fazer filme não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é uma tarefa difícil, né? É um orçamento controlado. E eu acho que é uma coisa que a gente não falou, mas que é importante a gente citar, né? Que além de tudo isso que a gente falou do cinema. Fazer uma ideia de propaganda, de uma imagem do país, de construir, solidificar isso, né? Ele também gera muito emprego, né? E gera emprego para artistas. E isso é algo que parece que muitas pessoas não dão valor para isso, né? Dão valor para outras categorias, e não, por exemplo, não valorizam um figurinista, por exemplo. Né? E para falar de uma das funções, né? Poderia falar de outras, né? Cara, as pessoas hoje em dia é uma coisa de não valorizar a arte, de não valorizar a cultura. Como se isso não fosse importante. Claro, então assim, ó, eu vejo assim, os filmes hoje do Brasil, assim, com uma qualidade espantosa, assim, ó. Claro, tem filme ruim também, tá? Não quero que passar pano também. Né? Então, se for citado Reflexos do Medo, Turma da Mônica vai ser retirado do podcast. Como eu vejo muito filme brasileiro, muito filme argentino, muito filme de outros países, eu posso dizer que assim, ó, tem filme excelente, sim, tem filme muito bom, mas tem umas porcaria também. Né? Mas merda. E o Brasil fez, olha, tem 2 filmes aí nos últimos tempos que eu vou ter que dizer, cara. Né? O Turma da Mônica, Reflexos do Medo, que eu tenho que citar aqui em homenagem ao Cufo. Eu tenho que trazer esse filme aqui em homenagem ao Cufo, né? A gente tem que homenagear ele de alguma forma, né? E é trazendo esse filme. Homenagem. Que homenagem. Porque, por favor, né? O filme é tenebroso. Mas Mamonas Assassinas, o filme, cara, é assim, ó, é o maior desrespeito a uma biografia já feita na história do mundo, cara. Não é do Brasil, é do mundo. É muito forte essa aspa. Então, assim, ó, é um absurdo, cara, que fizeram com os Mamonas e com a Turma da Mônica, Reflexos do Medo. Mas, claro que tem outros filmes que são bons, filmes medianos, né? Assim, é aquilo, né? Dentro do universo ali de, sei lá, se tu viu 20 filmes brasileiros no ano, tu vai ter lá os melhores, tu vai fazer um ranking, né? Isso é natural. Assim como a gente faz dos filmes norte-americanos. Isso vai ser padrão como em qualquer lugar do mundo, né? Vai ser padrão como em qualquer lugar do mundo. Exato. Só não chega. Não chega, enfim. Eu quero saber, Labela. Eu quero saber o teu top 5 de cinema brasileiro, cara. Eu quero saber, cara. Que isso, cara. Não, calma. Isso vai ser pauta daqui a pouco. Eu queria te perguntar uma coisa que eu acho importante. Fugiu. Acho importante. O que tu acha
eu falei, né, enfim, né, isso antes de começar, que tem a questão da estética da fome do Glauber Rocha, enfim, né, dessa questão de mostrar essa parte do Brasil, essa parte do Brasil como crítica social, enfim. Mas o que eu queria até perguntar é o seguinte, mais pra frente. Essa questão da retratação. Isso é um disclaimer, né? É um disclaimer dentro disso aqui, enfim, né? Por isso que eu vou perguntar. Que eu acho que é pauta, algo importante da gente conversar. Eu acho que eu nunca tinha perguntado pra ti. A partir de, por exemplo, Cidade de Deus, que é uma retratação do Brasil como pobre, como desigualdade social, claro, muito marcado, mas como sofredor. É a questão do brasileiro como pobre, criminoso e violento. O que tu acha disso? Perguntar pro Dudu também, se talvez muito do que é vendido pra fora, os filmes que estouram de vez, é muitas vezes isso. Porque, por exemplo, se a gente lembrar, beleza, agora o Ainda Estou Aqui foi, enfim, é de uma realidade brasileira completamente diferente. Mas, por exemplo, Central do Brasil é um garoto que é abandonado. Que o pai não quis ele, aí com a mãe morre, e ele fica ali abandonado, e enfim, esse foi um filme que repercutiu muito. Aí depois, Cidade de Deus é um filme que mostra ali o pessoal ali, moradores da Cidade de Deus, sim, numa realidade completamente violenta, assim, né? E que realmente acontece. Aí depois tem, por exemplo, Tropa de Elite, que é um filme que mostra, né, o nosso querido Capitão Nascimento super fascistinha no primeiro filme, e isso acontece, sabe? O que tu acha disso, dessas retratações que geralmente e também o que você fala por pessoas que não conhecem tanto o cinema brasileiro, dizer, não, quando é bom é isso daqui. Tu não acha que tem uma problemática dentro disso? Não sei se eu me fiz entender, mas enfim, é disso que eu quero falar. Não, acho que eu entendi, cara, assim, ó, mas eu acho isso muito natural, cara, assim, a gente pensar que todo país, ele possui, né, violência, possui essas questões de abandono, né? Aí é muito assim, ó, da delicadeza e da abordagem que cada cinema vai fazer disso, né? O cinema indiano trabalha isso, né? Então, se a gente for pensar, até tu tava falando assim, quando começou a falar do Cidade de Deus, cara, 2003, né? 2002, 2003, né? Me veio aqui um outro filme, até fui ver o ano do filme aqui agora, que é o Pichote, A Lei do Mais Fraco, que é um filme de 81, do Hector Babenco, e que Nossa. ali tu já tem tudo isso. Quem que é a atriz que faz? É uma atriz famosa, bem famosa, né? Marília Pena. A Maria Pena. Marília Pena, isso. Né? Que faz Central do Brasil também, né? Isso. E aí, ó, e aí que tá. E aí a história daquele menino naquele filme lá do Pichote é uma história que é trágica, cara. Sai do filme e assim, o guri morre uns anos depois, assim. É algo assim, ó, é impactante, cara. Porque aí que tá, o filme ele retrata o abandono, a violência, o tráfico, né? Tudo isso que o Cidade de Deus aborda com uma linguagem diferenciada em se tratando de forma de fazer filme, né? Ele Mas pega tu não muitos acha que elementos... tu não acha que por certas vezes tem uma romantização de sempre vender a coisa que vai pra fora é sempre relacionado a isso? O filme bom brasileiro é o que retrata a pobreza. Eu não tô dizendo, eu amo, assim, os filmes que eu falei aqui, eu adoro, né? Eu tô só, né, tentando levantar uma questão pra gente tentar problematizar. Polêmica. É uma polêmica porque isso é um senso comum que eu acho que tu quer trazer pra nós aqui, que geralmente as pessoas acham isso, né? Que o Brasil é isso, não é, por exemplo, uma imagem plácida. Mas eu pergunto, e não é? Não é violento, não tem camada, não tem diferença social, né? Então, assim, ó, eu acho que tu nunca pode pegar um filme como um retrato exato de uma nação, né? E isso eu falo do Brasil, posso falar dos Estados Unidos também, né? Daqui a pouco, né, o pessoal vai achar que o Anora é aquilo lá, né? Então, que festa, né? Diria alguns, né? E assim, ó, tu falaste dessa imagem, né? E aí, outros filmes, talvez eles não tenham o engajamento necessário para ter esse sucesso fora, né? Que é o caso, por exemplo,
dos filmes que trabalham a questão do trabalhador, né? O Que Horas Ela Volta, por exemplo, que é um filme lindíssimo, né? E que eu acho que um dos melhores retratos assim sobre questão de diferenças sociais no Brasil tá nesse filme. E da migração também, E a né? migração Tipo, pra também, grande né, do centro. Nordeste pro estado de São Paulo. E assim, ó, e assim a gente vai pensar, né? Tá. Esse é um tema que interessa, talvez, as pessoas de fora ver. Não. Mas é um tema que interessa as pessoas de dentro ver. Né? Eu ia citar ele como um filme que eu acho que só sendo daqui para entender, tipo, o peso daquilo ali. Então eu acho isso, né? Eu acho que tem muito dessas questões. Mas, viu, Labela, só para situar também, que tem, por exemplo, outros tipos de produção no Brasil, como animação, né? Tem uma animação chamada O Menino e o Mundo, que foi indicada ao Oscar, né? Que é uma animação belíssima e que não trabalha exatamente com a questão da violência, trabalha com a questão de uma alegoria. Tudo bem que tem a questão de um menino, né? Também sozinho, abandonado, tá, mas é uma outra abordagem, né? Então eu acho que assim, ó, vai mais da forma como tu observa o universo que está tratando, do que exatamente situar. Se é violência, se tem drogas, se tem, sei lá, bandido, Brasil, né? Porque É o que eu acho cinema que tem uma italiano coisa de talvez não glamorizar, né? Talvez não. Fazer aquela coisa, glamorizar. É que não tem. Porque, por exemplo, é uma o coisa, estrangeiro, né? mas que é uma coisa que, por exemplo, Tropa de Elite, que é um filme que tem um extremo sucesso fora no Brasil, ganhou o Urso de Ouro lá em Berlim, inclusive, né? O filme, o primeiro, né? É um filme que chega em certos momentos, cara, que ele flerta com questões, né, de valorizar a violência policial, cara. Aquilo Não, ali fascismo, claro. eu não falo fascismo exatamente, porque assim, ó, ele faz um filme depois pra dizer que não é fascista, né? Sim, sim. Nas entranhas da internet chama o Capitão Nascimento de facho no primeiro filme. Mas então, assim, ó, tu tem essa construção de imagens, né, cara? Tu falou lá da estética da fome, né? Pô, dos anos 60 lá, o que tinha de filme sobre o Nordeste do Brasil é um espetáculo, né? E tem filme sobre favela nessa época também, né? Os Cinco Vezes Favela, dos primeiros filmes do cinema novo do Brasil. E aí tu tem, assim, ó, é muito da forma Falando em como... favela, um filme que, assim, mais antigo que eu vi, assim, que mostra a favela é Rio 40 Graus. É um Que mostra experimento. isso daí, né? Os gurizinhos que vendem amendoim e no início, eles estão saindo lá do morro e coisa. Agora, o Dudu não comentou muito disso. O que que tu acha disso? Depois a gente vai pra essa parte dos nossos top 5. Eu ia falar top 3, mas o doutor que é top 5, vou falar top 5. Eu tenho um top 5, doutor. Eu tenho um top... Talvez óbvio, mas eu tenho um top 5. Dudu, o que tu acha disso? Tu tem algum pensamento sobre isso aí pra nos ajudar? Cara, eu não tenho algo muito concreto, digamos assim. Eu acho que tem muito de a gente alimentar um estereótipo nosso, assim mesmo, assim. Eu acho que por isso que isso é, enfim, tão repetidas vezes tratado. Eu acho que a gente tem uma glamorização do sofrimento um pouco. Eu tava pensando nisso enquanto vocês estavam falando, assim. Acho que a gente meio que... Eu não sei se é uma visão brasileira ou se é uma visão do mundo como um todo, assim, né? Da sociedade mundial, de, tipo, valorizar o sofrimento e meio que a meritocracia, assim. Então, acho que a gente gosta de ver coisas que são sofridas, sabe? E principalmente coisas que são sofridas e, por fim, tem um arco de redenção de alguma maneira, sabe? Eu acho que tem muito... Acho que tem um pouco disso também enfim, nas obras, assim, no geral. Mas eu acho que o principal, acho que é meio que a gente meio que retroalimentando não só um estereótipo, porque muitas vezes isso é de fato verdade, né? Inclusive o próprio Cidade de Deus, ele não é 100% ficção, né? Mas acho que tem um pouco disso, assim, sabe?
Se tu pegar, cara, quase todas as... A gente meio que gosta de consumir esse tipo de coisa, assim, né? Quase todas as novelas, elas tem algum arco, assim, mais voltado para uma vida sofrida ou para algum criminoso, ou alguma coisa do tipo. Vocês estavam falando ali dos filmes, né? Tipo, o próprio... Eu lembro... O doutor falou de Pichote, eu lembrei de Verônica, eu acho o nome do filme, que também é uma dos meus traumas cinematográficos, que é basicamente uma criança não é buscada pelos pais no colégio, quando a professora vai levar ele para casa, e quando abre a porta tá os pais assassinados dentro de casa, sabe? Por tráfico, se eu não me lembro. Não lembro agora, faz muito tempo que eu não assisto. Então, tipo, são filmes que retratam tipo de coisa. Glamorizar a violência, enfim, filmes na realidade brasileira. Mas dentro do próprio Cidade de Deus tem uma jornada ali de alguém que não é criminoso, o Buscapé. O Buscapé, ele se torna fotojornalista no final, enfim. O Buscapé não é... criminoso, né? Ele até tenta, né? Ele até tenta. Mas o Buscapé não deixa de ser, de alguma maneira, ser o cara que tá num contexto onde ele seria extremamente uma isca fácil pro tráfico e acaba contornando isso e se tornando, digamos assim, algo além disso, sabe? Então, eu acho que tem essa parte, assim. E sobre o Tropa de Elite, tá? Eu tenho que comentar, porque o Tropa de Elite foi um filme que, porra, Tropa de Elite ou Sudúrio de Rue, pegar um pegar geral também vai pegar você. Isso deu um dos maiores, tipo, das coisas mais ouvidas nos anos 2007, 2008. Né? Tipo, no colégio, assim, né? Rolou, e eu vi até um pessoal num podcast, não vou lembrar qual que é o podcast, o pessoal falando, tipo assim, cara, tipo assim, pra mim, hoje eu olhando pra trás, eu acho um absurdo que lá em 2007 eu queria ser, tipo, do Bop ou qualquer coisa do tipo. E daí pode ser muito digamos assim, eu revisitando, mais amadurecido, qualquer coisa do tipo esse filme. Cara, mas eu olho o Tropa de Elite 1 e eu fico pensando, cara, como é que as pessoas idolatravam isso, sabe? Porque, tipo assim, eu acho que o Tropa de Elite, ele, obviamente, tipo assim, quem sai por cima dali, eu acho que ele critica todo mundo. Acho que quem sai por cima é o Capitão Nascimento, porque tu tá vendo a perspectiva dele, né? É óbvio que tu, tipo assim, tu sabe que o traficante tá errado, tu sabe que o playboy da PUC, sei lá, da UFRJ, sei lá, que escola, faculdade é aquilo, aquele cara tá errado, e daí tu meio, tipo, tem como tu saber que o Capitão Nascimento está extremamente errado, até porque tu tem o lado pessoal dele e tu vê que o lado pessoal dele é extremamente errado, assim. Mas como tu tá vendo da perspectiva dele, disclaimerzinho, aí tu, tipo, beleza, que atuação, né? né? Que atuação do Wagner Do Capitão Moura. Nascimento? Sim. Mas quem que é o ator também, né? Pô. Puta que pariu, Wagner Moura. Inclusive, premiado em Cannes. É que tem esse filme, ele tem muito daquela questão da improvisação, né? O Wagner Moura, ele tem muitos momentos de improvisação, um momento até que clássico, que ele dá um tapa na cara do louco lá, que eles estão numa operação, ele chega e dá um tapa na cara do... Cara, quando ele é completamente improvisação, tem as cenas dos bastidores, não era pra ele dar um tapa na cara, ele deu um tapa na cara do maluco. Você é moleque! Tira essa roupa preta. Tira essa roupa preta que você não merece usar. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque! Passaram por treinamento do BOP mesmo, isso que é bizarro, né? Ele falou que quebrou o nariz de um policial, alguma parada assim. É um negócio assim bizarro com as suas problemáticas, né? Mas eu acho um bom filme, tá? Eu gosto de Tropa de Elite. Mas, pra mim, uma das melhores atuações do Wagner Moura é em Opaió, principalmente naquela cena que é ele e o Lázaro Ramos, que... Cara, o filme... Tipo, o Lázaro Ramos é sensacional. O Opaió é um daqueles filmes meio despretensiosos, assim, tipo, as coisas vão acontecendo, assim, tipo, meio que sem seguir uma linearidade necessariamente, assim. E daí, enfim, chega uma hora do filme que o filme não tem o tom de crítico, assim, muito explícito, assim, né? E daí o Lázaro Ramos tá, tipo, dando uma mijada no Wagner Moura, assim, sobre, tipo, diferença de raças e tal. E daí, tipo, meio que num negócio antirracista, num ato antirracista, assim, com o personagem do Wagner Moura, dele, tipo, é bem famosa essa cena. E dele tá surtando, assim, e o Wagner Moura, e daí depois tem bastidores, o Wagner Moura só fica encarando ele, que ele é um nóia naquele filme, ele só fica encarando o Lázaro Ramos. Vai te tomar no cu, rapaz. Vai te tomar nesse teu cu com essas tuas poesias.
E daí, depois, cara, tem umas falas do Lázaro Ramos que ele conta que, tipo assim, era pra aquela cena não acontecer. Só que o Lázaro Ramos queria que o personagem dele tivesse algo forte nesse sentido. E o Wagner Moura, tipo, só deixou ele ir fazendo, sabe? E o Wagner Moura ficou, tipo, meio que tão sem reação com aquilo que isso saiu meio que do improviso, sabe? É sensacional. Vai te tomar nesse teu cu com essas tuas poesias. Sensacional. Pô, é muito forte, porque a cena é muito forte por parte do Lázaro Ramos, tipo, é um momento sério do personagem dele, e tem uma quebra, assim, da expectativa muito forte, assim, com o que o Wagner Moura fala. Mas, enfim, o Paiol é um filme bem interessante de se assistir. Pode pegar nos carrinhos aí, velho. Ninguém pega nada, não. Na moral, Primeiro deixa eu falar dinheiro. uma coisa com você, certo, brother? Olha que eu deixei meu carro ali numa situação, certo, brother? Que aí a polícia pegou, parou meu carro, disse, porque você, isso aqui eu tive que deixar o dinheiro na mão do PM, certo, velho? De forma que eu vou ter que lhe pagar só a metade agora, senão só daqui a 5 dias pra pegar o carro, certo, velho? Eu pedi a sua compreensão, daqui a 2 dias no máximo eu lhe dou o restante do dinheiro, certo? Não tem negócio, Boca. Trato é trato. Os carrinhos só vão sair daqui mediante o pagamento. Isso já tava claro entre a gente. Você não tá vendo que de repente a culpa não é nem minha? Minha também não é. Ou é o dinheiro todo, todinho, meu irmão, ou nada. Eu vou dizer o que pra mãe desse menino? Pode entrar, o menino. Eu vou dizer o que pra mãe dos meninos do projeto social, velho, que estão precisando trabalhar com esses carrinhos hoje. Você não tem coração, não, é, velho? Vem cá, pai. E cão, tem coração? Irmão, eu tô lhe pedindo. Sim, mas veja só, eu vou te ajudar por quê, meu irmão? Você vem aqui me esculhamba, agora você quer que eu te ajude? Por que eu ia fazer isso, hein? Eu queria ver se um desses meninos que você explora feito escravo aí não te desse o dinheiro que você combina com eles, o que é que você ia fazer? Você tá dizendo isso, velho, porque você é negro, certo, velho? Que você nunca teve oportunidade, certo, velho? Agora você quer ganhar o seu dinheiro dessa forma, brother? Eu já suportei demais o seu escárnio. Suportar é a lei da minha raça, tá ligado? Agora é assim, eu quero o dinheiro todo. Quero ver quem vai tirar esse carrinho daqui. Você é escroto. Eu só tô seguindo o seu exemplo. Mas exemplo o quê, pá? Você é negro. Você é negro, certo? Você é negro. 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 Eu certo? sou negro. Eu sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, Boca? Hein? Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido, Boca? Hein? Não come da mesma comida? Não sofre das mesmas doenças, Bocas, hein? Não precisa dos mesmos remédios? Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco, Boca! Hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangra igual, meu irmão! Hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri! Quando vocês dão tiro na gente, porra! A gente não morre também! Pois se a gente é igual em tudo, também nisso vamos ser, caralho! Toma no cu, rapaz. Sua poesia de merda, rapaz. Faz favor, junte sua galera aí pra trabalhar pra mim, que eu vou pagar o dobro do que qualquer um pagaria aqui hoje. Vai. Pega aí os carrinhos. Indo pra parte final, então, falar de top 5 filmes brasileiros, eu vou começar com o Doutor, porque o Doutor provavelmente vai ser o que vai ter a lista menos óbvia. Eu acho que eu e o Dudu vimos poucos mais antigos, assim, pra querer fazer uma listinha um pouco mais aprofundada. Enfim, comece, e eu quero assim, ó, do quinto pro primeiro, tu vai separar em qualidade. Se tu quis me meter no mato, eu vou te meter no mato agora. Sacanagem, cara. Cara, não, assim, ó. Até quando o Dudu falava, eu tava pensando aqui, cara, nos filmes, né? Porque são tantos, eu não quero cometer injustiças, né? E certamente a lista que eu passar hoje aqui vai ser diferente se me pedir isso daqui a 1 hora, né? Então, bom, em quinto lugar, né? Eu vou começar com um filme mais contemporâneo, tá? Que talvez possa entrar também na lista de vocês. Mas é o filme do Kleber Mendonça Filho, chamado Bacurau, tá? Esse tá hoje em quinto lugar, representando esse novo cinema novo brasileiro. Em quarto lugar, À Meia-Noite Levarei Sua Alma, José Mojica Marins, assim, talvez, né, de começo de carreira, o filme mais impactante de todos os tempos. É algo... E tem, eu acho que disponível no YouTube, né? Tem. De graça. Não, isso aqui, pô... Coffin Joe, né? Coffin Joe, né? Legal. Depois que tu assistir, a gente tem que fazer um especial só desse filme, tá?
Que, inclusive, o nosso querido Zé do Caixão, né, o José Mojica Marins, ele tem assim, títulos, assim, inacreditáveis, né? Tudo bem que o Glauber Rocha também, né? Tem um dos filmes do Glauber Rocha, enfim, a gente falou, né? O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. É daí pra melhor esses títulos do José Mojica e do Glauber, pelo amor de O Deus. Dragão da Maldade, inclusive, né? Eu colocaria nessa lista dos 5 aqui também, mas daí eu botei só um do Glauber, né? Pra não. E, não, eu citei, né, esse nome do filme do Glauber, que é, né, o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Ele, fora do Brasil, ele não é conhecido, sei lá, por um nome inglês. Ele é conhecido por Antônio das Que Mortes. é justamente o Dragão, Puta que o Dragão da pariu. Maldade, né? Uhum. E tem um filme também do Glauber que é Der Leone habt 7 cabeças, que pega uma palavra. É um filme que ele fez na África e cada palavra. Nossa, deu um trovão agora aqui. Eu falei do Zé do Caixão, parece que veio, né? Desceu ele. Desceu aqui, né? Cara, mas assim, ó, esse filme do Glauber, né? Der Leone habt 7 cabeças, pega cada palavra de um dos países que foi que foi colonizador da África ali no século XX, né? Então ainda tem isso, né? Ele ainda fazia isso com os próprios títulos dos filmes, né? Bom, então, quinto lugar, Bacurau. Quarto lugar, A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Terceiro lugar, Eles Não Usam Black Tie, do Leon Hirschman, filme de 1981. Talvez um dos filmes mais legais assim para se trabalhar a questão de luta de classes, de movimento grevista, de fura-greves e de conflitos familiares. E tem a Fernandona ainda, né, no auge do destaque, né, e da sua beleza, inclusive. Em segundo lugar, Cabra Marcado para Morrer, né, do querido e icônico cineasta Eduardo Coutinho, documentarista. Ele começou a fazer esse filme como um filme de ficção e teve que paralisar ele quando eclodiu a ditadura e só foi poder terminar o filme lá no início dos anos 80, né? Então ele passou 20 anos praticamente fugindo com os rolos do filme para lá e para cá, até que ele pudesse, né, fazer um documentário falando, né, desse insucesso que ele teve ao fazer uma ficção. Sensacional, cara. Eduardo Coutinho, que é o mesmo de Jogo de Cena e Edifício Master, Isso, né? isso. Que são os documentários daí, né, mais famosos, né? E, em primeiro lugar, Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Porque, né, o mar, o sertão vai virar mar e o mar O vai Martin virar Scorsese sertão, falou. né? Scorsese. O Martin Scorsese falou, tá liberado. Isso, né? Então são esses 5 aí que eu deixo como indicação pros amigos aí, né? E é isso. Dudu, teu top 5 em ordem do quinto pro primeiro. Bah, do quinto pro primeiro? Eu vou. Do quinto pro primeiro. Eu achei que tu já tava pensando. Não, achei eu que tô já tava pensando. Eu tô pensando. É que o que eu fiz aqui, ó? Eu tentei fugir um pouco do óbvio e trazer filmes que eu gosto, mas que não foram citados ainda aqui. Uhum. Então, só deixa eu pensar como é que eu vou ordenar. Vale curta é uma pergunta importante. Cara, é porque aí que tá, se valer curto, eu vou falar do lado que os caras criam a tese do Tarantino, que é o Selton Mello e o Ilha das Flores. E o Seu Jorge. Então. Ah, o Ilha das Flores. Tá, então vamos lá. Do quinto pro primeiro dos filmes que eu selecionei aqui, tá? Eu vou começar com... Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, do Daniel Ribeiro. Conta a história de um menino cego, de uma escola lá, mas mais focado para esse menino cego. Enfim, tem todas as relações dele com os colegas de classe, principalmente um colega em específico e uma outra menina. Esse filme é muito bonito e esse filme é desses filmes que são filmes simples que, pelo fato de tu ser brasileiro, tu vai ter tocado de alguma maneira. O outro, em quarto lugar, é um filme que eu assisti ano passado e ele basicamente é a versão brasileira de Challengers, que é o Cidade Baixa, do Sérgio Machado, que tem um trio principal que é inacreditável, que é Alice Braga, Wagner Moura e Lázaro Ramos no começo da carreira. E esse é um filme que, tipo assim,
Eu não tava botando fé nele no começo, mas o final dele, tipo, foi meio um tapa na cara, assim, e daí eu fiquei refletindo sobre ele durante uns dias. Se eu não me engano, ele tá na Netflix. Eu acho que Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, acho que saiu da Netflix, deixa eu ver aqui. Saiu da Netflix, mas tem no Globoplay, se alguém quiser assistir. O terceiro filme foi o terceiro colocado, é o primeiro filme que eu assisto pós-pandemia. Acho que a gente ainda tava meio que em pandemia, assim, no cinema, no caso, né? Que é o Eduardo e Mônica, que pra mim é um filme muito, tipo assim... Cara, é um filme... Eu acho que ele entra nesses filmes aí que o pessoal não bota muito fé, mas eu acho que ele é um filme Eu muito fiquei divertido. surpreso contigo falando desse filme, porque a memória que eu tinha... Eu não me lembro, enfim, quando que foi que... Não me lembro com quem que eu tava conversando que falou mal desse filme. Eu nunca vi, né? Enfim, eu sei que tem a relação com a música, mas eu não... Falaram mal, eu fiquei, pá, será que esse filme é ruim mesmo? Eu fiquei... O filme, bom saber que tu gosta. o filme é meio que a música, assim, né? Tipo, de uma maneira um pouco mais aprofundada, digamos assim, porque a música é bem curta, né? Não é, por exemplo, Faroeste Caboclo, que conta a história inteira. E daí, se tu quiser, tu faz um filme em cima disso. Mas, enfim, eu acho que... Eu gosto muito do casal, sabe? Eu acho que é um bom casal de atores. É a Alice Braga, que, enfim, é a Alice Braga, né? E o Gabriel Leone, que é o Senna, que é o Ford... Não, qual que ele fez esses tempos? Da Ferrari. Ah, o Ferrari, do Michael Mann, ele tá nesse filme, né? Ele tá nesse filme, é Ferrari. Ele é o Senna também, Oi? não é? Ele não é o Senna? Não? Não, acho que... Não sei. Ele é o Senna na série do Senna, né? Isso. Não entendi. Enfim, eu acho que... Cara, sei lá, é que eu gosto da Legião e, tipo, eu tava com muita expectativa por esse filme. E eu gostei muito, achei muito divertido, assim. Um belíssimo de uma sessão da tarde, ao menos, isso. É interessante quando eu pedi pra vocês fazerem a lista de melhores, mas talvez sejam favoritos mesmo, nosso, né? Eu fiz Favoritos. Eu fiz uma lista de favoritos / melhores / filmes que a gente não citou aqui. O segundo é o Marte 1, que pra mim talvez seja o filme top 1 de filmes que só sendo brasileiro pra te entender e pra te se sentir tocado por isso. Esse filme é bizarro, eu lembro que eu chorei, tipo, absurdamente assistindo esse filme. Ele é muito bom. Contou um pouco com o fato que eu tava, tipo, muito tempo longe da minha família e tal, e esse filme é meio que família pra cacete, assim. Então, tem coração. É isso. É do Gabriel Martins. Tava na Netflix. Não sei se aqui no Brasil tava na Netflix. Acho que tá no Globoplay, talvez. Tá no Globoplay. E daí, pra terminar, o que pra mim, dos filmes não citados nesse podcast, filme / curta não citado nesse podcast, é uma obra primíssima, que é o Ilha das Flores, que pra mim é absurdo. Primeiro que é Rio Grande do Sul, né? Tá no Rio Grande do Sul, infelizmente, né? Porque o motivo dele estar no Rio Grande do Sul não é um bom motivo. Mas esse filme, esse curta é assim, ó, sensacional. Eu lembro que eu assisti na escola e mudou minha cabeça pro resto da vida. Todos nascidos nos anos 2000 viram Ilha das Flores, né? Assim, isso é de uma escola do Rio Grande do Sul, né? Não tem como não ter visto. Bom, foi bom o Dudu ter trazido essa lista diferente, né? Que ele falou, né, dos não citados, porque, por exemplo, né, o Cidade de Deus é um dos filmes favoritos da vida dele. Mas eu vou trazer Cidade de Deus, porque normalmente eu venho aqui no podcast, eu dou uma escorraçada em Cidade de Deus, né, que tem os fanboys, né, o Dudu e o Cufo são fanboys de Cidade de Deus, mas tem que trazer o contraponto. Mas, enfim, a minha lista dos 5, o quinto, eu copio o Doutor, Bacurau, é o meu... quinto colocado. O quarto colocado é O Alto da Compadecida. Ó, tô citando só os Cavaleiros do Apocalipse, só os filmes que quem não conhece cinema brasileiro vai citar, né? Mas enfim, né? Eu vou ser o óbvio da... Tu pode trazer como é que é a porta de entrada para outras drogas, pode ser, não tem problema. Eu vou ser a lista... Ó, pessoal, vejam os filmes da minha lista e depois vocês vão indo pro... Primeiro a tua, depois a minha, depois do Doutor. Isso daí. O meu terceiro colocado é Cidade de Deus, né? Eu tenho alguns problemas com esse filme. Eu acho o filme um filmaralho do cacete, né? Enfim. Mas que quando o filme é muito bom, a gente fica tentando colocar uns defeitinhos, né? Enfim. Mas é o terceiro filme. Ele é assim... É um filme bizarro de bom, né?
puta que pariu a montagem desse filme. Tudo. Apesar de que depois que eu descobri que o Fernando Meirelles falou que aí, né? Olha, eu nem vi o filme, mas eu fico de cara pelo doutor. Num evento, ele falou que os filmes do Glauber Rocha eram chatos. Enfim, né? Por isso aí vai sair daqui agora. Bom, dos filhos, não do terceiro... Glauber, né? Bom, o terceiro é Cidade de Deus. O segundo é Jogo de Cena. É o documentário do Coutinho aí que eu vi recentemente, né? Que ele é... Tá cavando. Hã? Tá cavando. Eu tô cavando minha vaga pra ser orientado do TCC do Cássio. Aí depois o doutor vai mandar esse recorte. Mas, bom, o Jogo de Cena é um documentário que ele... Eu não quero descrever muito pra não spoiler, mas ele é um documentário assim, muito interessante, muito curioso, que traz história de atrizes que não são tão conhecidas sendo interpretadas por atrizes famosas. Tem uma montagem muito massa, tu demora a pescar o que tá acontecendo ali, porque eu, por exemplo, por mais que eu conheça as atrizes ali, por exemplo, a Fernanda Torres tá nesse filme, né? A outra do Tapas e Beijos, que agora eu não me lembro, como é que é o nome? Andréa Beltrão, que também tá... Como eu não conheço a história... A da Fernanda Torres até conheço mais, mas, por exemplo, da Andréa Beltrão eu não conhecia. Quando ela tá interpretando outra mulher, eu demoro a entender que ela não tá falando dela. Então isso foi muito interessante pra mim, porque eu não conheço direito a história da vida dessas atrizes brasileiras, e ali eu fui pegando, não, pera, isso aqui é a história dessa, isso aqui é dessa, e aí tem toda aquela montagem, enfim, o Eduardo Coutinho com o carisma de uma folha de papel entrevistando elas, mas que é muito legal também. Isso é tudo dentro de um acho que de um teatro ali, dentro de um local, assim, fixo, assim, é sensacional, tu fica encantado pelas histórias, é foda demais, é uma experiência esse documentário. E em primeiro lugar... Acho que não precisa falar primeiro, né? Eu acho que eu não preciso falar o primeiro, né? Sim, eu já falei que eu vou ser o Mr. Óbvio. Eu vou trazer. O meu primeiro colocado é Ainda Estou Aqui. Não, eu acho que. Não tem como eu falar. É o que eu disse, né? O doutor tá rindo da minha cara aqui, mas eu vou ser o Mr. Óbvio, né? Talvez esse seja um filme que a gente enjoou um pouco de falar, porque fizemos programa aqui só pra ele, depois no Pautinhas de Ouro, falamos deles. Falei com o doutor em podcast lá do CCS, lá do UFSM, falamos em... Enfim, onde deu pra falar, a gente falou desse filme, mas ele é, assim, das melhores experiências que eu tive no cinema, vendo um filme, Ainda Estou Aqui, enfim. Eu acho que... esse filme é muito foda, cara. Esse filme aí não preciso falar muito, né? Enfim, eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo viu. Mas... é interessante, né, a gente falar esses aqui. Eu citei aqui 4 Cavaleiros do Apocalipse, né? Bacurau, Alto da Compadecida, Cidade de Deus, Ainda Estou Aqui, são 4 dos Cavaleiros do Apocalipse do cinema brasileiro, né? Aí depois tem os outros. Aí tem o que? Tropa de Elite. Qual outro Cavaleiro do Apocalipse pode entrar aí? Central do Brasil, né? Central do Brasil. Isso. Eu cogitei botar a linha de passe aqui. Central do Brasil não, Central do Brasil foi até uma decepção que eu tive mesmo, sendo um puta de um filme também. Chato pra caralho. Mas acho que é isso então, acho que a gente conseguiu... eu tive a ideia, né, de fazer essa parte histórica aí com o doutor um pouco de última hora, mas... porque eu acho que seria interessante, ainda mais que ia estar só nós três, acho que cada um ia ter mais espaço de fala pra falar um pouquinho mais. Mas é isso, agradecer a presença de vocês. Doutor, muito obrigado por trazer o seu conhecimento histórico do cinema brasileiro. Sei que tu já deu aula, né, da história do cinema brasileiro, não foi isso? Já? Nunca deu essa cadeira? Ultimamente tem dado aula de todos os cinemas do mundo, né? tem Até parece que eu já vi filme do... Tem cinema oriental, me convidam para dar aula, cinema do... Mas enfim, doutor, muito obrigado por ter vindo aqui disposto. O doutor agora tá com uma vozinha melhor. O doutor não tava muito bem na garganta, achou que talvez não pudesse nem participar, mas está aí. Muito obrigado, doutor. Agradeço aí a participação, o convite, né, para essa participação. Saudar novamente o Dudu, né? Saudar o Cufo, que não está presente, Labela, ouvintes. Peço desculpas pela parte inicial aí, que é um monólogo muito... eu sei que para ficar ouvindo às vezes é muito chato, né? Ainda mais uma forma muito né? Um didatismo assim que não é tão atraente para podcast, mas fica aí o registro, né, histórico da importância do cinema brasileiro e que a gente possa, assistindo a esses filmes brasileiros,
construir a nossa relação histórica com esse cinema, que eu acho que é muito mais importante do que entender a história do cinema brasileiro, é entender a relação histórica nossa com o nosso cinema. E eu acho que é isso. Dudu, muito obrigado por ter vindo, né? Porque o Dudu, eu ia dizer que depois de um tempo ele tá voltando, mas ele teve nos últimos todos. É que o da semana passada não foi ao ar, né? Desculpa, Dia dos Namorados. mas enfim, mas vai sair atrasado, mas esse podcast ele não vai ser um daqueles que vai pra gaveta. Ele vai ser usado na nossa grade. Dudu, muito obrigado mais uma vez. Obrigado aí por trazer uma lista diferenciada, né? O cara é cultura, né? O Dudu é cultura, né, cara? Por favor, muito obrigado, Dudu. Eu admiro algumas coisas de caráter duvidoso, mas eu tenho meus as na manga também. Isso aí, muito obrigado a todos que estão aí ouvindo, e assim como o episódio que em algum momento vai vir ao ar, o Alexandre estava à procura de integrantes de último momento, né? Daí a gente entrou eu sou muito organizado, em um dos né? grupos, Profissionalismo que sobra. Um dos grupos de pauta versus aqui, e daí eles não puderam participar do programa, mas eles deixaram essas indicações que já foram citadas aqui. O Felipe Cabelo deixou Cabra Marcado para Morrer, abre aspas, filmaço absurdo. O Pedro Ives botou, não vou conseguir, mas deixo minha recomendação do Saneamento Básico filme. Bom filme. Bom filme. E o Pedrinho largou não sou especialista. Teria que contribuir com o filme do Leandro Hassum. Então fica aí até que a sorte nos separe como indicação. Puta que pariu. E é isso, muito obrigado a quem está ouvindo até este momento, e quando vocês tiverem um tempo livre, assistam à internet o filme, uma das maiores obras do cinema brasileiro. Samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Neste programa foram usados áudios de SBT, TV Cultura, TV Brasil e Band. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, de deixar o like no vídeo e de comentar aqui embaixo o que você achou do episódio. Também nos siga no Spotify e avalie o Entre Pautas Podcast com as 5 estrelinhas aqui na plataforma. Nas redes sociais, nos siga no Instagram, @EntrePautasPodcast, assim mesmo, tudo junto. Se quiser, nos manda uma DM com aí o que a gente esqueceu de falar nessa edição, se tem algum filme brasileiro que tu gostas, que tu achas que seria interessante ter trazido aqui, nos manda lá na DM, ou, se preferir, também pode entrar em contato pelo nosso e-mail entrepautasalexandre@gmail.com. Também, né, claro que, além de falar desse episódio, pode nos mandar sugestões aí de pautas, né, para os próximos programas. Se gostou do conteúdo, compartilhe o Entre Pautas nas redes sociais. Nos vemos na semana que vem, no próximo episódio do Pautas de Bolso, onde vamos falar sobre mais um live action. Só que dessa vez não é da Disney, é da DreamWorks. O live action de Como Treinar o Seu Dragão. Tchau, tchau e até mais!